simplesmente posso usar isso para ter espaço para virar uma aberração, uma entidade no vazio, né? Uma nova entidade. Isso. Mas aí a pergunta que o Romulo fez é interessante, é o seguinte: será que bola de fogo vai se encaixar na minha build? Isso é uma pergunta técnica mesmo, né? Aí tu vê depois se... Doido, tu sabe pato. Ele corre, Ah, voa e nada, não faz nada direito. Tu vai é, ser um pra tu não pato, virar um mano. pato, entendeu? Tu tá alucinando Agora, já, pô. agora, não, mas ele tá no caminho certo. Só que aí tem uma outra coisa que é discrepante. Se tu for uma aberração, eu não sei se faz sentido tu seguir a necromancia. Porque Hum, se tu seguir o feiticeiro aberrante, tu é uma pessoa, um feiticeiro que detém poder de uma entidade cósmica extraplanar e tal. E a necromancia, ela reúne magia de gente morta. hum, Aí eu não sei se tu vai conseguir traçar um paralelo entre sou necromante, mas a minha magia vem do espaço. Entende como não encaixa muito? entendi. Aí tu vê se tu consegue criar um link assim. Não que tu não possa, tu pode. Se tu quiser ser realmente uma aberração, aí tá certo. Mas é mais pra tu ver assim, porra, eu gostei desse aqui. Agora eu quero criar uma build de um feiticeiro desgraçadão assim em cima dessa parada. É Mas enfim, porque, é porque quando eu pensei sim. nas opções que ele dá aqui no livro de feiticeiro, pra mim foi o que mais se aproximou do que poderia ser perto da necromancia e perto da própria loucura, né? Porra, o cara começa a escutar vozes, tá ligado? Eu falei, Porque Mas ele tem nada a necromancia é ver com diferente de necromancia, pô. loucura. Necromancia é magia de, de- que fala sobre a vida e a morte, né? Necro vem de morte, né? Então, necromancia é como se fosse um dobrador de morte, entendeu? Para tu se comunicar com os mortos, para tu prever o futuro, E outra né? coisa, É é mais tipo nesse assim, tu vai ser sentido. um necromante, a tua manipulação do trama vai ser mediante isso, entendeu? O vivo e o morto. Isso. Tipo, tu vai usar uma bola de fogo, por que que tu tá trabalhando no trama dessa forma? Será que acha que, tipo, não faz sentido? É, É isso Aí, por que eu tô exemplo, tu falando entendi, quer ser um também. entendi. paladino, e olha como é legal a escolha que tu fez. Tu quer ser um paladino, Hum, que tu não quer ter nenhuma sim, crença em nenhum deus específico, certo? Então, tu meio que já transcendeu as divindades, né? Então, tu e as divindades, O Lucas tá cortando só pra mim, tá? por exemplo. Tá cortando aqui Sim. também. pouca Ah, coisa aqui mais tá de tarde. boa. Peraí. Deixa o WhatsApp aqui. E aí, não sei, mas é porque assim, necromancia em si realmente discrepa um pouco do feiticeiro aberrante. Ainda mais que tu vai ser um paladino, Hum, aí tu vai querer fazer o quê? Tu é um paladino nível um e aí tu. Como é que tu. Aí hum. tu vira o feiticeiro. Aí o paladino nível um ele pode ter uma fé. Doido, qual é o nome daquele cara aquele titã, pô, de World of Warcraft? Ah, doido, agora é. Aí, doido, tu Mas é entendeu? literalmente isso, pô. Ele quer mudar o sistema como funciona. É. E isso E aí casa com a aí. diplomacia também. Aí eu acho que até vale a pena, pô. Tipo assim, porque como é que é esse titã? Só que ele já era um titã, né? Ele via que quando as pessoas morriam, é, é, elas tinham pós-vida, né? Nesse Uhum. universo. E aí acabava que a pessoa não tinha livre-arbítrio, que ele dizia. Porque não sabia antes, né? Aí ele queria tomar o poder pra mudar isso. Exatamente. Pelo menos ainda É um tem muito tempo caminho. até tu chegar lá. Mas aí tem que ver a classe Quando, aí. quando tu subir de nível, tu não vai pegar a subclasse. Sabe disso, né? Eu sei, você é nível 2 de feiticeiro ainda. Ah, beleza, então. Bora pra play, Então, né, você... guys? É A porque gente vai. eu A achei gente vai muito ver. massa, Ah. tipo assim, a magia enlouquecer a pessoa, entende? Literalmente romper com a realidade. Boy, o personagem é teu, né? Assim, resumo, o personagem é teu, tu tem que ver o que que encaixa com o teu É, se tu personagem. acha bacana, se tu quer Cthulhu na tua vida. É, Vocês esperam o quê de um piromante, né?
E o piromania. Não, mas aí tu já tá em 3 vertentes, pô. Paladino, piromante, necromante e Não, psionico aí. eu tô falando piromante como player. Ah, tá. Não vai vir com. É bem Doido, explosivo. eventualmente tu vai usar bola de fogo, pô. Não tem como. É. Cara, mas depende, porque depende do nível, né? Até eu posso pegar bola de fogo um dia, pô. Eu também vou poder pegar, mas. Eu tô pretendendo pegar. Pretendendo não, eu vou pegar. A partir do quarto nível eu vou pegar bruxo. Ou só pensa em magia. Eu não vou pegar nada de magia, meu irmão. Pior que eu não vou nem pegar pra magia assim de dano, não. É mais pra magia de roleplay, de gameplay mesmo. Doido. Só me conceder certas vantagens. É isso que eu tava falando mais cedo aí. Tipo, o colégio do conhecimento ele é bom, mas aquele lá de encantamento, doido. Do glamour. Tá muito massa, pô. Pra roleplay em si. Vocês me abriram uma dúvida aqui. Cadê Doido. que o. Alguém testa aí se a minha voz tá boa na live, se tá saindo a música, se tá saindo tudo. Porque eu não sei por que infernos minha voz sempre fica Tá mais fazendo baixa. onde? Tu tá fazendo por onde? Aeromosk? Taverna. Qual é o nome? Taverna ou o quê? Taverna Tarrasque. Shawi, Manda foto de agora. Ah, Bora, eu vou bora. mandar. 9h30, hein? Seguimos. 9h30, mais do que na hora. agora é o turno de Cloud. Isa, mestre, que é minha vez? Porque eu encerrei minha jogada assim, pronto pro fight, sabe? Esperando o bicho vindo. Mas. Eu acho que ficou na tua vez, pô, tenho quase certeza. Tudo bem. É, Certo, Te liguei. Eu posso só fazer uma ação livre? Pode. Eu uso minha ação livre pra falar pra Sigrid. Eu falo pra ela, se prepare. Que nem já fizemos antes. Só pra ela ficar esperando que eu tente salvar ela. tá. Na minha vez, eu só alerto novamente os meus colegas. O Cloud alerta o seguinte: cuidado com a fera que vem adiante. Ela é grande e parece ser perigosa. Fiquem atentos, não baixem a guarda. Aí eu encerro minha jogada. Beleza. Agora eu vejo a Léria. Léria. Aí a Léria, como já dito, né, pra Sigrid, vai utilizar da sua vassoura mágica pra novamente tentar meio que pescar Sigrid. E aí eu quero fazer daquela mesma forma que eu já disse antes, mestre. Vou que nem o Harry Potter segurando a vassoura atrás do pombo de ouro. Eu vou até a Sigrid, na hora que ela se sentir segura comigo, vou pra trás, como se estivesse pegando peixe. Pode tentar, só que agora vai ser mais difícil porque tá queimando muito ali, tá tudo pegando fogo. Certo. E. Tu vai tentar pegar ela e tu vai tentar falar com ela. Ah, tu falou com ela já, né? Pra ela ficar Já esperta. falei com ela. Beleza. Ela ouve tua voz assim, vira levemente assim a cabeça e ela parece pronta assim pra qualquer coisa que tu queira tentar fazer, pelo visto aí. Vai rolar com acrobacia, né? Isso. Só tô vendo aqui uma situação. Ó. Eu não consigo ver daqui o horror do gancho, né? Não sei, tu consegue? Não tô conseguindo não. Aí então eu vou fazer isso. São 6 metros até chegar nela, né? 6 metros pra voltar, dá 12. Eu tenho 15, sobra 3. Vou fazer um teste de acrobacia, né, pai? Vai. Vou carregar aqui a situação. Acrobacia. E aí é mais 1, que é metade do meu bônus de proficiência. 15 então. Consigo realizar essa façanha? 14 ou 15? 15. É porque tem que adicionar mais um do pau pra toda obra. Só que não consegui configurar Tá, tu ainda. consegue ir pra cima. Vamos ver se Sigrid vai te ajudar agora.
Ela vai rolar com desvantagem porque ela tá bem machucada, pegando fogo, perto do cubo gelatinoso. Tá tudo meio contra ela, assim, sabe? Deu 14. Agora Sigrid. 8. O que acontece é o seguinte. Cadê tu? Aqui em cima de Sigrid. Na hora que tu vem puxar ela, ela pega a tua mão Certo. e por um segundo assim, tu até consegue puxar, só que quando tu sai, ela cai logo depois. Certo. Aí, como eu percebi que não conseguiu pegar ela, né? Eu recuei só 3 metros, em vez de recuar os 6. Então já foi 9 de deslocamento. Mas aí tu só tem mais 3 metros porque tu fez muito esforço. Certo, tem mais 3 metros. E aí eu já realizei uma ação, né? Cara, acredito que não tenho muito mais o que fazer não, ó. A mão dela escorregou muito, talvez porque ela se queimou, né? A pele dela muito calor, começou a suar demais também, ficou muito escorregadinha. Vou voltar aqui 3 metros e vou passar meu turno. Beleza. Agora é Antagarzinho. Mas é o seguinte. Tô observando toda essa situação aí. Até agora eu fiquei parado. Mas eu percebo que eu vou ter que agir. Deu mais um passinho pra trás aqui. Eu tô furtivo já desde a última vez, né? Isso. Eu tô escondido lá. Então, só me resta atacar com uma flecha. Vou dar um ataque furtivo nesse cubo gelatinoso. Beleza. Tua flecha é feita de quê mesmo? De metal. Metal. Pelo que eu conheço do cubo gelatinoso, ele sofre dano, ele não tem resistência não. Não é nem por isso, é pelo fogo, na real. Mas tu consegue acertar, porque eu queria saber se ia incendiar e tal, pra eu ver se eu fosse algum artimanha. Não, por enquanto eu não vou incendiar nada não. Vai tacar pau. Jogue sua furtividade. Vou ver meu ataquezinho aqui, como sempre, né? Ataque furtivo. Só que com vantagem, né? Porque ele não tá me vendo. Não, mas 14 já acerta, nem te preocupa. Mas eu posso dar um crítico, né? Isso é um ponto. 8 Eu de vou ter dano. que manter o primeiro dado. 11 de dano. Por Tu quê? rolou com vantagem. Foi, que eu tô escondido. Perdão, tá certo. 11 de dano. Doido. Miserável. E aí eu faço o 11 de seguinte. dano. Eu dou mais um passinho pra trás aqui, pra ficar escondido. E aí com minha ação bônus, eu vou me esconder de novo. Ação ardilosa? Próprio. Que é no caso, como eu tô fora do campo de visão dela, eu não. Mas ela não vê, né? O cubo gelatinoso ele não vê, ele só sente, né? Tu é um brincante, né? Porque ela se escondeu. Ele sabia onde tu tava na hora que tu disparou a flecha e ele soube de onde veio, né? Mas. Na verdade ele não conseguiu Olha, mas sentir, porque minhas botas élficas, elas me dão Eita. 100% de andar nas sombras, então Inaudibilidade. eu não tô aí e ninguém tá me vendo. Que isso, garotão? Nem meus companheiros conseguem saber onde eu tô. E o que Na você verdade, faz agora, garotão? Tu disparou a flecha, né, doido? Na verdade. E eu fico lá esperando. E é isso. Beleza, agora é a vez de Sigrid. Sigrid Stonedong está sentindo vazio indescritível, tal qual Curapica. Bicho, ela vai agora aqui, ó. Ela tá assim, jogada no chão, já apanhou, já tá com os braços todos queimados, já tá toda lascada, entendeu?
Tentou tocar, bater na tocha com o pedaço de pau, que ela expandiu o pedaço de pau, tocou fogo em tudo. Entende? E doido, tudo que ela consegue fazer, pô, é sair assim, ó. Aqui assim. Ela fica bem aqui, ela não consegue se mover direito, o deslocamento dela tá muito comprometido, ela praticamente se. Ela só não engatinha assim, porque ela ainda tem um pouco de força, mas ela se encosta aqui na pedra, bicho, ela tá bem abalada. O Sigrid tá mal, rapaziada. Ora, senhor, não podemos deixar ela morrer, não. Ela não consegue nem falar, pô, ela tá só assim. Tá esbaforida. Pô, ela guardou o bastão dela, né? Tá, tu vê assim a perna dela mesmo, a calça já abriu assim no joelho, assim, sabe quando o menino cai? Tu expande assim o tamanho da ferida mesmo, tá? Ei, bicho, ela tá bem preocupante ali. Dito isso, é a vez do cubo gelatinoso. O cubo gelatinoso agora ele vai ter que fazer teste de destreza pra não pegar fogo. Eu botei a destreza desse rapaz. Ele faz Menos 2 testes 4. por estar em 2 áreas de fogo. Não, é só pra. É como se tivesse tudo junto aí. Ele não incendeia, mas ele sofre dano de fogo. Deixa eu ver bem aqui. Coisa. Dano. É isso mesmo. E ele vai tomar o dano agora. Toma. Vai tomando. Toma 13. Nisso que ele começa a derreter ainda mais, ele começa a andar pra frente e à medida que ele vai avançando, como ele tá pegando fogo, a gosma vai se esparramando no chão e automaticamente começando a borbulhar assim, fervendo, né? Ou como diriam os mais velhos, fervilhando. Ele anda um, ele anda outro. Na hora que ele para bem aqui na frente de Cloud Broken Sky, ele joga doido, aquilo não é um braço, mas alguma coisa vai em direção a ti, Cloud. Ele te ataca, bicho. Segura aí o dano, que lá vai dano. Ele é o pseudópode. É. Errou. 15 acerta. Não. Como ele veio todo se desmanchando assim, merda, né? Quando ele tenta te acertar, tu meio que previa isso e só dá uma esquivada assim, né? Se ele fosse um ser humano, tu falaria assim pra ele, patético, né? Ele seria um cara bêbado, assim. Tu sente que ele tá meio bêbado, esse é o ponto. É como se eu tivesse bêbado. Eu só Ele vem sacudi meu derramando, pé assim. assim, ó. É, Só porque ele vem sacudi meu derramando pé. ácido no chão e quase pega no teu pé. O ácido com fogo e tudo misturado ali, aquele caos e muita fumaça também. E agora é a vez de Zeno, cara. Zeno tá olhando tudo isso dali esbaforido. Mestre, Oi. tu me permite jogar como ação bônus o arco curto com 20 flechas pra Sigrid? Quer jogar um arco curto pra ela? É. Permito. Falo. Fica longe. Toma. E Na hora aí que tu ele. joga. Na hora que tu joga o arco, pô, ele cai em cima dela, pô. E ela só faz. E só cai, assim. Tu literalmente jogou nela, entendeu? Bateu nela assim. Ela não teve força assim nem pra levantar o braço. Fazer algum esforço. Ela tá olhando pra ti, tipo. Com o olho arregalado, tipo assim. Bicho? Vai. Mas tá lá em cima dela, foda-se. Pelo menos tu não pode dizer que tu deixou ela desarmada, né? Mas o Isso. cachorro morto. Eu vou me posicionar bem aqui. Droga. Tô o máximo possível aqui encostado na parede. E eu vou dar uma baforada nesse bicho aí.
Aí ele vai queimar mais ainda. Mas, é claro, tentando mirar sem queimar Cloud Broken Sky. Aí se você Bem, me tu der pode o jogar, pode jogar mais pro lado, mas tu vai jogar uma baforada de quê? fogo, Fogo, fogo mesmo, né? fogo. Ai, ai. Save de Dex Me 12. dá só um segundo, deixa eu só ajeitar bem aqui o volume da minha música aqui. O DC é 8 mais Constituição e Proficiência. 8 mais 2, 10, 12. Peraí, como é que é o dano dele aí? É. Calma aí. Fazer uma salvaguarda. É o save de Dex 12 e o dano é 1d10. Dá um zoom maior, Romulo, na tela pra ficar um pouco mais pertinho, assim. Posso achar aqui. Tá aqui pra ficar Deu 10 de dano. Boa, boa. excelente. Faz o Vou fazer teste um- aí. Save de né? Dex. Dex É, meu 12. E 12. passa. É, toma metade então, né? É meio que assim, ele já pegou tanto fogo Hum. que tu queimou ele e ele já tava queimado, então ele. Não tem Ele lógica toma. isso, entendeu? Mas é a mesma lógica de o que é o peito pra quem já tá cagado, entendeu? Sim. E aí tomou Ele metade 5 então. de dano. Beleza. Isso. Mas ainda assim, tu joga a baforada e na hora que tu joga assim, ó, né, tu faz um macaco tigre aqui, igual com aquilo no jutsu, quando tu joga, Hum. e tu sente que ele espalha ainda mais ácido e chama pra trás dele, assim, ele meio que derrama um pouco, assim, ele começa a realmente ficar bem deformado. A gelatina não consegue mais se reerguer. Percebe que o cubo gelatinoso está mais derretido do que gelatinoso agora. Ele tá bem fodido. O que tu vai fazer agora? Usei minha ação bônus, né? Usei minha ação. Eu dou um passinho pra trás de novo. Eu fico aqui do lado de Valéria. 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 E agora? É ele. Seguinte. Vocês Eita. ouvem assim, ó. E aí uma figura vai aparecendo bem no cantinho, assim, lá no final. Eita. Puta que pariu. O horror do gancho, ele parece estar procurando alguma coisa. Ele anda para um lado, ele anda para o outro, ele olha para cima, ele olha para baixo, e procura, e aí de repente ele olha para vocês. Também. Ei. E aí vocês escutam um barulho assim, ó. Virou. Aí ele abre não é asa aquilo ali, né, bicho? Mas ele abre os ganchos dele assim, né? E ele se prepara para uma investida. É a vez de Cláudio. Beleza. Tá. Antes de mais nada, Cláudio, eu queria realizar outra ação livre, já que virou aí o turno. E eu olho essa porra desse bicho e eu já tô, tipo assim, por ter lutado primeiro antes com o cubo, já tô mais desgastado e olhando o estado de Sigrid, fica apavorado. Eu falo, amigos, vamos recuar. Vou pegar Sigrid e sair da mina. Temos que recuperar as forças pra enfrentar essa criatura. E aí, foi essa minha ação livre. Beleza. Falou tudo isso. Todo mundo conseguiu te ouvir. E agora é a vez de Cloud Broken Sky. Momento de tensão. Eu olho firmemente para o bicho.
Eu tento calcular que a distância entre nós dois, eu vejo que nós ainda estamos muito longe. Certo. É, Tá mais ou menos uns 21 metros dele, pra ser mais exato. certo. E eu sou um guerreiro muito tático, né? Eu começo a olhar assim ao meu redor, eu vejo que tem uma, uma, uma gosma, né? Que é o do cubo gelatinoso, ainda pegando um pouco de fogo. Aí eu tento analisar isso de uma forma estratégica. É, eu recuo um passo para trás. Aí eu uso minha ação pra carregar Sigrid. Beleza. Carregar Sigrid. É, Mas tu carrega ela, tu tá com ela. tô com ela, né? Certo, eu dei um passo pra trás, eu dei 1,5 m, né? Pode Eita. mover ela junto contigo se tu quiser. Tu seleciona os dois, saca? E aí vai movendo vocês dois. Ah, tá, beleza. Pois então, eu vou deixar ela bem aqui, ó. Aí eu volto pra cá. Acho que eu andei os meus 10,5 metros. E eu encerro minha jogada esperando o bicho vindo, né? Peraí, tu moveu teu boneco? É, aqui não Movi. apareceu. Já ia Ô, Felipe, perguntar. tu não mexeu não. Eu- Não atualizou não aqui mexi. não. Mexeu não, pai. Isso, Mexeu essa é a minha não. internet. Pode ter recarregado aí o Firecast. É, às vezes o Firecast cai e volta, ele é meio troll. Ah, peraí. Talvez É porque, Ah, é porque no meu tá normal. Tu tá perto dele? talvez se Eu, tu eu, avançar eu, o turno eu vou dele, fechar a abrir de novo aqui. Eu Tá vou. três vou- metros. Tá, beleza. Tu tá a Testa 3 aí. metros dele? Pra mim ele tá do lado de Sigurd, do lado da pedra e na diagonal É. com o Zeno. É, pra mim também. Tá a 3 metros da criatura. Deixa eu ver aqui. o cubo não morreu com o dano de fogo de Zeno. Eu vou sair do Firecast aqui tá novamente, que eu acho que deve ser algum bug aqui. Porque no meu tá mexendo normal. Será que é porque eu dei o personagem pra ele? Não? Não. E mestre. O cubo, Aléria, tu percebe que ele não consegue mais voltar à forma dele quando ele é deformado. Quando o Zeno joga a Sopro. labareda de fogo dele, ele deforma um pedaço do cubo e fica tipo um queijo mesmo. Tu percebe que o cubo ele tá começando a se desmanchar quase que por completo. Show. Ele tá bem, tipo assim, ele tá meio... Sabe, imagina que tu pegou um pudim, tu foi deslizando ele pra frente, foi ficando o resto dele pra trás assim, ele foi diminuindo. Sim. Ele tá tipo assim. Isso tá legal. Agora Acho que é mexeu. meu Fire. Mexeu? Mexeu. Pronto. Mexeu, boy. Enquanto tu carregava ela, vocês perceberam que o fogo se expandiu e agora ele tomou conta da... Tu deixou ela atrás e andou de volta, né? Isso. Perfeito. Pronto. Perfeito. Eu tive que sair do Firecast tá novamente. Beleza, às vezes é um bugzinho mesmo, tranquilo. Pronto, aí eu encerro minha jogada, mestre. Beleza. Agora é a vez de Aléria. Aí, pô, a Léria vai fazer o seguinte. A Léria, olhando o estado de Sigrid, não pensa duas vezes. Vai até ela, 4,5 metros, e tenta carregar ela consigo na vassoura. Ela vai ficar sentada na Ok. vassoura, segurando Sigrid assim. Segurando Sigrid e a vassoura assim, mais aqui embaixo. Deixa eu ver, tu bota teu token do lado do dela aí. Opa. Vou passar ela pra ti, peraí. Aí. Então ali só... Pronto, tá 3 contigo metros. agora. Beleza. E aí... Ela pesa... Como não atinge a coisa, tem o deslocamento completo ainda, né? Vai. Ela não é tão pesada assim não. 12 metros. Ela é robusta, mas ela Metros. é muita massa magra. E aí... Eu vou usar a minha ação pra fazer uma disparada.
Aí eu vou ter mais 15 metros, né? A situação não foi pegar ela. Ah, é pior, né? Tu pegou ela, botou É na verdade, vassoura, verdade. levou. Aí, Imitação. Então eu só fazer isso mesmo. Agora eu vou ficar aqui. Passa meu turno. beleza. Agora é Antagardzinho. Beleza. Eu escutei um som lá vindo do fundo da mina. Eu resolvi averiguar. E daqui eu consigo enxergar essa criatura que parece ter um bico. E Rola tem um furtividade aí. gancho. Por quê? Tá aparecendo, pô. Mas eu não quero ficar furtivo. Eu volto. Tu tá aparecendo de. Eu pensei que tu tava furtivo e tu escolheu sair por conta própria. Não, então. eu tava furtivo e vim andando pra cá. Eu não preciso fazer outro teste. Ah, porque se tu quisesse fazer o teste, poderia ter ido pra aí e continuado furtivo. Não, eu tô indo sem. Eu já tava antes. Eu andei pra cá. Aí então- tu vai me dizer se então alguém tá me tá. vendo ou não. Então, Se as criaturas em si estão me vendo. Elas te percebem. Tá. Tu Eu foi andei aqui. despretensioso, entendeu? Tu foi farmando aura, sacou? 3. Mais 6. Eu andei aqui 9 metros. Pra poder ver Positivo. mais de perto essa criatura. Operante. Tu vê o cubo todo derramado e lá no final tu vê um horror do gancho. Eu vou mandar uma foto aqui, pô. Eu vou usar a minha ação bônus pra usar disparada. Égua, papai. Ou seja, então eu posso andar mais 9 metros. Ó, só pra eu te informar. Hum. Tudo isso aqui Ah. É fogo. é uma barreira de fogo. É fogo. Sim, senhor. Tu acha que Antagar vai entrar nesse fogo aí de besta? Sei Acho que lá. é Nem peidado. Nem de besta, nem de esperto. Bora. E aí então eu vou andar mais 3 metros Tenta pegar pra ter beleza? pra ter uma visão limpa e o alcance perfeito de 24 metros pra poder puxar a minha. Eu passo a lambida da minha flecha, a ponta dela. Eu pego uma das minhas flechas venenosas que eu tenho guardado. Égua. Na minha aljava. Que isso, família. Aí tem Ok, preparo. Envenenado. Tá demais, tá demais. Tá Enviei a demais. foto do horror do gancho aqui no chat, guys. Ali. Talvez apareça no chat aqui do Caricat pra galera também. O cara tem Ah, apareceu ali, ó. preparo. Esse Então, é o horror do ele tá- gancho. ele tá me chat. percebendo, Isso daí mas é, por é conta- o que eles estão. Isso. Perdão. Não, perdão eu. Ele tá me percebendo. Como eu tô atrás dessa barreira de fogo e desse cubo gelatinoso, ele tá me vendo? Ele tem. Tu tá com meia cobertura. Mas ele tá me vendo? Tá. Porque eu ainda tô tentando furtividade. Eu já saí da furtividade? Não, se. Peraí, agora tu falou que não tá furtivo. Não, pô, eu tô furtivo desde o turno passado. Aí eu vim até aqui, aí tu que vai me dizer, eu ainda tô. Mas no momento que tu sai daqui pra cá, eu acho que tu perde, né, pô, pô? por isso que eu te pedi Não, pra eu jogar não- furtividade. porque É, naquela hora. pô. Eu não perco. Se ele não tá me olhando, eu não perco. mas aí, ó, por exemplo, se tu anda e vai pra uma área clara, o bicho vai jogar percepção contra a tua furtividade, E aí ele jogou? entendeu? Não, tu não jogou, pô. Não, pô, eu já tava. Aí tu falou, pô. não, eu não. Não, pô, escuta, Lucas. Quando eu saio pra uma área, pô, não sou eu que vou dizer se o monstro tá me vendo ou não, pô. É tu que vai me dizer. Se tu não me disser Por nada, isso eu ainda que eu tô te furtivo. pedi pra. Por isso que eu te pedi pra tu jogar furtividade, porque é como se tu estivesse fazendo uma rerolagem pra ver se tu ia manter a tua furtividade. Mas eu vou entendeu? gastar minha ação por isso? Não, viado, eu só ia te pedir Ah, pra jogar tá, pô. furtividade. É porque eu tenho medo de Mas vamos perder minha fazer assim. ação, pô. Vamos fazer assim, tu veio E, escondido. pô, quem foi esse mestre que te traumatizou, pô? Senta aqui, vamos conversar. Foi eu mesmo. Ó, tu queres atacar o horror do gancho, né? É, pô. Ele não consegue te perceber. Assim, ó, te olhar, ele não tá bom. sabe que. Ele sabe que tem essas criaturas ali por conta da questão do som, né?
Mas se tu disparar contra ele, ele não vai estar esperando isso não, sabe? O cubo gelatinoso sim, né? Ele tá Tá, esperando então no qualquer caso, coisa se eu, na se eu frente for atacar dele ele, eu vou atacar com vantagem. Vai. Perfeito. Era tudo que eu precisava saber. Então é isso, eu Ele vou liga, tentar em vez de atacar. falar logo que tu tem vantagem nessa porra. É, porra. Vai. Eu vou atacar com minha flecha de veneno, né? Deixa eu tirar logo uma flecha aqui, né? Pra não roubar. Eu sou honesto. Então bora lá. Tira uma flecha, Como é que é essa flecha de veneno aí, boy? Tu Roxo. lembra que eu fiz lá na cidade? Eu fiz o veneno Não, eu com sei que tu frasco fez. e juntei. Mas como é que ela é? Ela é verde, ela tá pingando. Rapaz, ela é assim, ela é normal, só que antes de chegar ao fim da. Antes de chegar no fim da parte de madeira, tem tipo uma piteira lá pra poder não pegar na parte de madeira, porque a gente sabe que corrói, né? E aí não corrói não corrói o metal dela, da ponta. E aí então esse metal ele fica impregnado, como se fosse uma ferrugem, entendeu? Por isso que ele não sai. Ele só vai afetar diretamente quem ele acertar. Fez. Taca ali. Aí eu vou fazer Ele o fala. seguinte. Como eu tô com vantagem, eu não vou botar o ataque furtivo aqui. Não, eu vou botar logo essa porra aqui, vamos lá. Toma! Ai! E aí, acertei? Nossa, Realmente foi É um isso. crítico. É isso É que um eu queria, crítico. entendeu? É um crítico, olha aqui na minha cara aqui, ó, crítico, porra. Críticozinho. É isso que eu tava esperando de um ladinho do drone. Era isso, pô, era isso. é aquele ditado, né? Doido, agora, peraí. Vão acontecer muitas Chega coisas do ao mesmo nada metendo. Rola aí mais um. E só vê rapidinho se essa soma tá certa aí. Peraí. É o dobro de Peguei. dados, né? É. É, tá certo. Ele deu acerto Eu- crítico, ele já jogou ali, Sim. pô. Sem medo de ser feliz ali já. Deu Tá, dano, mas- pô. Foi o É, quê? beleza. 18. Apenas 18. E deste envenenado? Não. Só daquele ardorzinho lá embaixo, assim, quando pega. Quando entra a ponta. Desse jeito. E aí é o seguinte. Foi bonito demais. Peraí, quando tu dispara a flecha, Isso, pô, eu Ela puxo, o meu, passa pela- eu puxo o meu Ah. arco o máximo que eu Sim. consigo até arrebentar a corda, daquele jeito do estilo que todo mundo já conhece. Na hora que eu solto, pô, acontece a mágica. Sou tão forte, pô, que eu acerto a criatura em cheio. tu atira a flecha, ela passa por dentro do fogo. Eu preciso que tu jogue mais um D8 pra mim. Oxi. Jogo agora. E a flecha sai com a ponta dela pegando fogo. E tu acerta bem no olho esquerdo do lobo do gancho. É. Pega, tem 7. Mais 7 aí pra, Deu mais de 7 fogo. de dano. Então tu deu 25 de dano nele. Caraca, doido. Dá-lhe flechada, hein, pai. Na hora que tu atira com tanta ignorância, entendeu? Que o horror do gancho, ele sente a flecha no olho e ele dá uma cambaleada assim pra trás, assim. Bate na parede. E tu escuta. E aí ele meio que. Ele não tenta tirar a flecha porque ele tem um gancho na mão. E ele se dá conta disso, entende? Coitado. E aí acho que ele mesmo não tendo muita inteligência, eu acho que ele não vai tentar enfiar um gancho pra tirar uma flecha do próprio olho, né? Ele começa a guinchar de dor assim. E o Droll olha satisfeito para seu arco. E aí é o seguinte. Eu, apesar de Sim. toda a minha sede de sangue de matar essa criatura, eu ainda assim sou um cara muito cauteloso. Eu dou mais uma andada aqui pra trás, mais 6 metros. Fico aqui, perto
perto da parede. Pronto, escorado. E espero a ação dos meus companheiros. É, meu amigo, parece que o Droll tá pra play, meu amigo. Ele não quer voltar, não. Agora é a vez de Sigrid. Sigrid tá coitada. Sigrid tá aqui atrás com a E Léria. tem mais, desculpe interromper, eu ainda tenho vantagem não. no próximo ataque contra ele, viu? Por conta da minha maestria. Beleza, me lembra disso no teu turno. Eu Se eu provavelmente não vou lembrar, lembrar. eu te lembro. Pronto, se a gente lembrar, a gente se lembra. D&D 2024 é isso. Agora, Sigrid tá aqui, né? Um pouco mais fraca assim, aí ela pega no ombro de Aléria assim. Me desça, por favor, me desça. Eu vou descendo bem devagarzinho com a vassoura. Até a vassoura encosta no chão, pô. Que criatura maldita é essa? Que horrores são esses? Ela se encosta assim atrás na caixa. Não posso ter o mesmo fim que os meus companheiros. Mas eu também não posso fugir. Só me dê um tempo, eu preciso. Você deve ir, Aléria. Você deve ajudar os seus companheiros. Não fuja agora. Você é uma barda, você é a história. E a história não pode fugir quando ela está sendo feita. Ela fala, não se preocupe, não se preocupe. Ela, assim, ela não desmaia, assim, ela só fecha o olho assim, sabe? Bota assim a mão assim no arco que tá na mão dela. O arco e as 20 flechas da aljava. E agora é a vez do cubo gelatinoso. O cubo, no meio disso tudo, começou a derreter muito. Assim, mesmo, o ácido dele começou a evaporar cada vez mais, a fazer uma fumaça extremamente esquisita, né? Tá meio verde, assim. Começa a poluir, você sabe que é um gás, então esse gás ele vai expandindo ali junto com o fogo. Ele vai fazer o seu famigerado teste de destreza. Dessa vez ele não passa. E aí, no momento mesmo em que ele sai do fogo em direção a Zeno. Zeno, tu olha pra ele, ele derrete e anda. Ele derrete mais um pouco e anda. Quando ele chega perto de ti, tudo que restava dele derrete aos teus pés, assim, vira uma grande poça de ácido. E tu olha pra ele com todo o desprezo que tu consegue ter. E o cubo gelatinoso. Morreu. Mestre, ainda tá pegando fogo? Essa barra vermelha aí? Tá. E agora é a vez do Draconato. Mestre, só uma sugestão. Já como a morte do cubo gelatinoso, ele desapareceu, né? Pelo que eu entendi. Pode até tirar o token, ou não? Sugestão. Pode ser, pra ficar mais bonito visualmente, né? Deixa eu tirar. Porque, tipo assim, a morte dele, ele desaparece. É diferente de um personagem, um monstro morto que tá lá, né? Estirado. Tem razão, boy. Tu tem toda. Não, agora tu tem toda a razão, assim. Hoje tu não passa frio mais, não. Posso jogar? Ele sumiu, ficou só a poça. É perfeitamente, boy. Agora é a tua vez. Vai, Zeno. Taca ali. Ele olha com nojo assim, tipo. Ele pega, se concentra, ação bônus, feitiçaria inata. Uma aura suja ao redor dele. Ele olha pro bicho do gancho através das chamas e tenta intimidar ele com uma rajada trovejante, um grito. Pode soltar. Tem alcance? São 28,5. A magia permite essa distância? 36 metros. 16, é de boa. Muito longe. Tu vai escolher qual. Joga aí. Mas ele aproveita que o bicho tá assustado. Na verdade, ao invés de falar trovejante, psíquico, ele tenta
Tenta imitar. Você está morto. Dentro da cabeça do bicho. Na hora que vai a bola psíquica até ele. Bem, é um ataque, é um D20. Mas como eu usei a ação bônus de feitiçaria inata, eu ganho vantagem. Então eu ganho vantagem. Então eu tenho mais um D20 pra acertar nisso. Perfeito. Então. Um D20 mais 5, primeiro ataque. Minha vantagem agora. Ainda bem que eu botei. Boa, Pega, papai, pega. Um D8 psíquico. Dois psíquico nele. Como esse dano psíquico aí, foi? É um dano amedrontador. Ele concentra uma mensagem, começa a falar. E quando chega no monstro, ele fala: Você morrerá. Ecoa na mente dele. Ele não consegue entender o que tu fala, mas ele sente o que seria assim. Sabe quando tu tem uma enxaqueca que dói assim, tudo na frente da tua cabeça de uma vez mesmo, começa a pulsar? Tá. Na hora que tu bate essa onda da tua. Dispara uma onda mental pra ele, né? Então vem uma onda assim. E aí quando tu chega, tu dá esse impacto. Sugou quanto? 7. Excelente. Nessa que tu dispara, Zeno, tu joga pra mim um teste de percepção aí. Perception. 15. Na hora que tu dá o dano mental nele, por algum motivo, percebe que a flecha que Antagar disparou, quando o fogo atacou ele, o fogo causou muito mais dano do que qualquer outra coisa ali. Acredita que talvez fogo seja um atributo interessante para combater esse horror de gancho aí agora. Interessante. Mestre, o círculo de chamas que tá aqui, ele tá se alastrando? Ou ele tá quieto? Ele se alastrou um pouco lateralmente, mas ele não parece querer se expandir muito mais. Ele é alto assim, tem mais ou menos uns 2 metros e meio, 3 metros de altura. Mas ele não chega na altura do teto, ele tá ali, ele parece ser levemente contido. Ele é um fogo facilmente alastrável, mas parou um pouco ali. Talvez por conta do ácido, né, que abafou, mas ficou um fumaceiro louco também. Tá certo. Zenon, ele vai se movimentar, vai ficar bem aqui então. Ele vai se preparar para outra jogada depois. E ele vira pro lado e usa a ação livre dele para falar. Se preparem, vou fazer um caminho de fogo. Isso é a jogada dele. Beleza. Agora é a vez do horror do gancho. Ele tá com uma flecha fincada no olho. Tá mesmo bem lascado. O olho dele tá queimado assim. Ele... Como o fogo tá muito brilhante, ele... Um gancho assim, tu vê ele... Ele levanta um gancho assim pra cima, tentando tapar a luz. E... Ele vem pra cá. Aonde? Vazou. Exatamente. Ah, Vocês esse veem mestre. saindo do campo de visão de vocês. Ai. Exatamente. Esse mestre foi ter vergonha agora.
E agora é a vez de Cláudio. Vai, Cláudio. Ah, porra. Eu tô faz a hora aqui esperando o bicho vir. Vai, Claudinho. Tu me quebra demais, doido. Mas o bicho, ele Ah. ia. Mas tá um fogo da porra aí. É, Jogar ele uma foi. flecha no olho, Uma no flecha. olho dele. E ele Sim. vive nas Aí jogaram- profundezas também, pô. Ele é avesso à luz, saca? Muita. Ele sente uma muita dor de claridade. cabeça louca. Tu acha mesmo que ele vai querer ficar aí, pô, pra fazer graça? Pra vocês? Tá certo. Mestre, só uma dúvida. Ele sumiu do campo de visão, certo? Mas, tipo, É. deu pra entender se ele ele tava mais ou menos aqui, né? Deu pra entender se daqui ele voltou pra cá, de onde ele veio, do escuro? Ou se ele foi pra cá? As últimas Foi- coisas que tu viu foi ele girando assim o corpo, assim, saindo assim, meio lentamente pro lado em direção às sombras. Ele foi só sumindo. Tá. Tá certo, tá bom. Eu observei isso, né? Conforme o mestre falou. Aí eu digo pros meus companheiros: aquela criatura horrenda, covarde, deve ter retornado para o local onde eu a encontrei. Se trata, meus companheiros, de uma espécie de beco sem saída. Se nós formos até lá, talvez nós possamos encurralá-la. O que vocês acham? E não pode, Tô de acordo. pode flipar, né? Vamos rápido. Ou seja, para ficar mais claro ainda, falando como jogador, que quando eu encontrei o bicho, né, vocês não viram. Mas ele tava tipo assim no beco assim, deu pra ver que não tinha fundo, entendeu? Ou seja, dá pra encurralar. Foi isso que o meu personagem disse aí pra vocês. Sim. Excelente. Aí eu tomo isso foi na minha ação livre, né? Eu vou fazer. Aqui ainda tá pegando fogo, né, mestre? Porra. O fogo tá alto? O fogo tá um pouco mais alto do que tu. Mas é possível tentar passar pelo fogo. Foi jogado óleo, foi jogado diaba 4 aí, né, senhor? É. Oi, doido. Tá bem intenso aí. Caramba, o pior que dá a volta é longe pra porra. Deixa eu pensar. Tá, eu jogo questionamento pros meus colegas. Eu digo assim: nós podemos tentar passar por esse fogo ou darmos a volta? O que vocês preferem? Olha, eu não sou muito de dar dica assim enquanto mestre, né? Ah, Eu tenho resistência a fogo. mas só tu, pô. O Draconato tem uma magia chamada Explosão Elemental. E tem a questão do foda-se também, né, pô? É. Foda-se também, né? Atravessar esse cara desse fogo aí, foda-se. Mestre, eu vou fazer o seguinte. Ele sabe o que a gente pode fazer? Tu vai na frente, a gente vai atrás de ti, pô. Tu vai tancando É, fogo. né? Não, mas aí fogo não funciona assim, doido. Fogo é de baixo pra cima. Né? Ele não tá na minha frente. Pra Faz eu igual tancar. Moisés, tu vai passar tão rápido que ele vai abrir uma brecha pra gente correr. Cara, peraí que eu tô sem ideia. Deixa eu ver meus itens aqui. Eu posso castar explosão gélida pra ver se apaga um pouco o fogo. Mas é que tá na tua vez, né? Ainda tá na minha. É verdade. Vai ser uma boa ideia. Ele não pode preparar uma ação, não. Chegar bem aqui perto, tu pode fazer isso, pô. Tu pode preparar uma ação. Aí tu vai esperar um gatilho. Tipo, por exemplo, depois que Zena usar uma magia pra poder apagar o fogo, o meu personagem, no caso o Cloud, vai pular tantos metros. Pode fazer isso, não pode, Lucas? Pode. Vocês não tem nenhuma água, nada assim no vocês aí não, velho? Só pra beber. A gente só tem fogo. É. Fogo, Quer sair tacando óleo. fogo e tudo, porra. Se bebe é fogo nessa porra. Eu faço o seguinte, eu vou... Porque assim, a Léria pode ir voando e pode carregar alguém, né? O Draconato... Pode.
O Draconato é resistente. Mestre, eu vou fazer o seguinte, eu vou me aproximar até aqui o fogo e eu vou tentar correr e pular sobre o fogo. É isso que eu vou fazer. Peraí, Eu deixa vou- eu ver aqui. Ó, rapaz, é engraçado que eu tô até com uma página aberta aqui. Extremamente interessante por aí. Eu vou pular e correr sobre o fogo. Peraí. Não, quer dizer, o contrário, eu vou correr e pular sobre o fogo. Peraí, ué, peraí. Deixa eu me organizar aqui pra tu fazer isso. Tá. Enquanto isso, eu vou no banheiro. Peraí. Pode pular o número de pés igual a 3 mais teu modificador de força. Quanto é o teu modificador de força? Mais 3. Tu pode pular 6 pés. É, tô doido. E lembrando que eu sou bem alto, né? Então tu pode pular mais aí. Tu pode pular uns 8, 9. Vai. Tu vai fazer o teste. Vai querer correr e pular. Isso, eu lancei disparada, fiz minha ação de disparada e pulei. Usa armadura pesada, né? É, a cota de malha é pesada. Mas a cota de malha influencia a questão, por ser pesada, influencia a questão de furtividade. Vai. Até Joga aí. Tu quer jogar com atletismo ou com acrobacia? atletismo. Pode jogar. Mestre, é o seguinte. Eu vou usar meu ponto de inspiração. Vai. Vai. Porra. Agora vai, agora vai! É, 19. E aí, qual foi a boa? Peraí, o teu ponto de inspiração fez tu rolar o dado? Como é que é isso? O ponto de inspiração eu posso rolar com vantagem. Em teste de habilidade ou teste de resistência. Ou jogada de ataque. Foi tu que me deu o ponto de inspiração. Ah, Eu inspiração heróica, perdão. Eu Isso. tava pensando em inspiração de bardo, eu me confundi totalmente. É, Realmente. foi o que o mestre me deu. Oi. Como é que tu consegue passar por esse fogo aí? Meu irmão, com foco no meu objetivo. Saí correndo e disparada e só pulei. Eu sou. Maluco. Eu sou. Cláudio, Eu sou- Cláudio é um cara tão maluco que ele faz o que é o mais assim inusitado, apesar de totalmente óbvio ao mesmo tempo. Mas é que tá. As pessoas pensam que o Cláudio é maluco. Ele é experiente em batalha. Ele analisou toda a situação. Ele olhou pros companheiros e falou assim: o Ladino é só rateiro, consegue. O menino lagarto, ele é resistente. A Léria pode ir voando. E eu sou um guerreiro habilidoso com habilidades físicas sobre-humanas. Eu pulei. É doido. Boa. Aí uns acham que é loucura, né? Que não entende, né, bicho? Pula. É que é Enquanto tu preparo. pula, tu sente a lambida das chamas te perpassarem, assim, ó. Tu até Na ouve tua assim, ó. Na tua cabeça, tu canta assim, ó. O extraordinário, acima das Tu nuvens. pensa assim, ó, que só quem se arrisca merece ver extraordinário, boy. Não, aí também tu não para aí, né, pô? Aí tu para de. Não, porra, mas aonde? Diz aí. Pô, peraí, perdão. Peraí, o quadrado se mexeu, não tudo. Pô. Desce mais um aí. Pronto. Tá bom aqui? Cadê? Aí. Tu pula aí. Tu Certo. toma 3 de dano. 3. Ah, mas que porra é essa? Por quê, doido? Porque tu passou, te lambeu, entendeu? Tu pulou por 4,5 metros através do fogo e tu só saiu com uns chamuscados assim na tua armadura. Pois é, mas eu tive total sucesso. Total, não. Eu te disse Tá, certo, tá. quer saber quanto é que era CA pra tu passar 100% de sucesso aí? Não, não quero não. Eu vou tirar aqui os 3 de. 20 natural. Tá, eu tô com. Não, Só pra 20 natural constar. não, 20. Ah, Só pra constar, eu tô com 16 de vida. Dos meus 20. tranquilo. Tu tá de Tá. boa, pô. É 3 de HP pra Cloud Broken Sky. Pronto, aí eu encerro minha jogada. Esses 3 de dano, pô, é tipo
bracinho queimado aqui, o cabelinho quente, assim, uma besteira, entendeu? Sabe quando tu volta assim meio quente da praia? É, A pô, armadura esquentou, pô, te deu uma insolação. Um negócio assim. levemente chamuscado, assim, entendeu? Essa só um pó de sol depois que tá bom demais o hidratante. Aí. E aí, tu tava pensando como a Léria passaria muito fácil com a vassoura dela, e como às vezes o mundo é muito Exatamente. injusto. A Léria simplesmente pensa disparada. E aí a Léria pega 30 metros. Tá do lado aqui de Cláudio. Mas tu tá a quantos metros do chão fazendo isso, só pra eu entender? Acima da barreira. Ali os 3, 4 metros que tu falou. Pronto, 3 metros. Ah, vai. Certinho. Que conversa. Sobrevoa aí- que nem Harry Potter na sua Firebolt. Tirando uma panca. E aí, meu parceiro, porra, ainda não olha o horror do gancho. Já fico assim. Gabriel. Pensativo. Aí com minha. Eu sou uma elfa, né? Eu tenho umas habilidades. Percepção muito agudas. Uma visão avançada, uma audição também avançada. Eu quero tentar me concentrar pra perceber se o horror do gancho pode estar muito longe. Se ele parece estar. Tipo assim, ele pegou esse caminho aqui, certo? Tá. Se ele deixou um rastro, onde ele pode estar, assim, mais exatamente. Pode jogar percepção. Percebe porra nenhuma. Tu não consegue discernir. A única coisa que tu sabe é que ele sumiu nas sombras, quase como se ele tivesse esvanecido. E passa o meu turno. Quase um ladino, esse bicho. Agora é a vez dele, o ladino. Mas é o seguinte. Ele tá só de ladino ali, ó, na parede. Tem uma osca, assim, ó, trepada na parede, assim. Eu Olha vim de não. perto desse fogo aqui e analisar essa situação. Eu já andei 7,5. Aí é o seguinte. Oi, mãe. Eu penso assim, esse fogo não vai durar pra sempre. Não vai. E aí? Cara, A pior galera que não pra leva eu... ninguém na vassoura, né? Aí eu penso assim, bicho. Essa vassoura precisa estar sintonizada pra usar ela? Não, né? Sim. Felizmente. Não poderá me emprestar. Ela aguenta quanto de peso? 200. Faz negócio que tu não usou tua ação livre, mas eu poderia, depois ela ter me deixado, usar uma ação bônus pra ela te buscar aí. Que eu posso comandar ela com minha ação bônus. Não vai ser necessário não. Eu vou apenas aguardar. Passa. Eu passo, pode ir. Sigrid tá ali encostada. Ela só passa. Tá muito lascada. Oi, mestre, Ao invés de dizer no a foto no grupo. Pra botar no chat do. Ele foi falar com a mãe dele, é Beleza, isso. vou abrir o WhatsApp aqui. Ele saiu? Ele foi falar com a mãe dele, ela chamou ele. Beleza, então vamos aguardar uns 3 minutos. Doido, só faltou uma coisa nessa imagem. Tentar ver se tu não consegue pedir pra botar essa espada mais na mão dele. Ah, deixa eu ver. Pior. Pô, porque ficou perfeita, pô. Vai, mande. Ele abriu aqui, né? Peraí, tá abrindo no WhatsApp. Vou usar a tela pra poder fazer a sequência de rios. Sequência de botada. Eu vou até fazer Provavelmente, tentar fazer mod antagar também, acertando o crítico. Sequência. provavelmente Toma. Com uma flecha envenenada assim, esse pingando. crítico
Tu lavou tua alma demais. Essa. A espada fora da mão dele tá muito boa. E, João Vitor, tu sabe como é que faz pra poder apagar uma mensagem no chat? Tem que. Ajusta ela pra Voltei. nós aí. É tua vez, Zeno. Foi mal. Patrão tinha me Não. chamado. Vê se tu consegue só corrigir ela. Aí eu boto, porra, ela tem. Tá, eu vou tentar aqui. Tá, tranquilo. Já fiz. Deitar minha alt e aí a mensagem apaga sozinha. Eu apertei o F4, não deu certo aqui não. Eu vou correr e pular. Por esse fogo. Tu não é resistente, doido? Eu desativei esse comando aqui do meu computador. Eu sou, mas eu não sei a malícia do mestre. Eu tenho resistência. Peraí, tu é um. Não é saber né? malícia de mestre, é o que o teu personagem iria fazer. Tu não é Deadpool pra tá quebrando a quarta parede? Então. Tu poderia até ser, agora o teu personagem. É. É um Ele dragão tenta- vermelho ou de ouro, boy? Sou de ouro. Eita, calma, É, né, Barão de Tudo. Bora vender esse cara, senhor? Bora vender Bora- esse Vai cara. derreter. Vai, Esse Cortar a mão dele lagarto. fora e vender. é aquele ditado, né? Vai. Bota o ouro no fogo. Rapaz, Antagá teve uma ideia aqui, cortar o gancho Ele do... tem o anel de ouro dele, né? Tirar o Rapaz, gancho... será que se derreter Zeno dá um anel? Rapaz, acho que dá. E lá ele. A gente arranca o Se ele gancho dá um anel sem derreter. A gente arranca o gancho da criatura e Eita. bota na mão dele, pô, e vende a mão dele. Pronto. A gente engancha a criatura no anel dele. E pronto. Ui! Rapaz, vou te dar meia hora só pra tu parar com essa brincadeira deliciosa. Vai, Sim. Zeno, o que tu faz? Pai, olha assim, ele olha que tá todo mundo meio que acelerado. Eu, tipo, não posso ficar parado. Fogo faz parte de mim. Ele pega e pula por cima das chamas. Sem se importar muito com o que pode acontecer. Calma. Calma que não é bem assim. Tu tem resistência. Peraí, deixa eu mudar essa música e botar outra de novo, porque outra tá mais legal. Resistência não é imunidade. Quer brincar uma hora dessa que te. Aí, cara. Pega essa tua Pronto. cabecinha, fazer um É isso, milkshake de boy. cabecinha. Vai tentar pular. Tu precisa fazer pra mim o mesmo teste de resistência. Tu pode escolher atletismo ou acrobacia pra tu passar pelo fogo. Eu vou escolher atletismo. Joga. E, Você. pra ter garantia, eu vou gastar uma das minhas inspirações pra ver se eu crito. Que inspiração é essa que tu tem? Tinha duas aqui, não. Não Mas pode 21. ter, só pode ter uma. Inspiração é só uma, pô. Não acumula, não. Tá, então eu vou apagar todos que eu tinha aqui. 21. E outra coisa, se tu Passa. passasse com 17 e usasse a inspiração, pô, tu ia trocar o resultado. Se tivesse menor, não era vantagem, não. Entendi. Sacou? Isso aqui. Mas tu passa sem levar nenhum tipo de dano. Só Quer sente dizer, quem muito calor. quem diz é o mestre, né? Tu passa. Não, mas Quem sou eu perto do mestre? Está consoante ao entendimento do mestre. Ok. Dito isto, prossigamos. E aí, Zena, tu passou. O que tu faz agora? Tá bem? Vem? Faz. Ele. Mestre, eu conheço. Eu poderia conhecer o monstro do gancho? Tu sabe que horrores do gancho são predadores que se escondem em verdadeiros labirintos cavernosos do Underdark. Predadores de quê? Qualquer coisa?
Eles são predadores de criaturas que vivem lá, aranhas e outros bichos também. Mas eles se alimentam basicamente mesmo de plantas e fungos, pra ser bem sincero. Né? Eles só se alimentam de outras criaturas quando elas chegam muito perto dele. Tá. Então eu vou fazer uma Minor Illusion. Ah. Eu vou. Vamos lá. Eu tenho um alcance de. 9 metros. Uhum. Ele tá aqui. Bem aqui. Eu vou lançar uma folha. Uma folha com fungos aqui, ó. Pra ver se atrai o monstro. Gente, vou ter que atender minha mãe ali rapidão. Peraí. Coisa o turno dele aí. Pode ser, o que tu acha? Não, ele consegue, ele cria. Eu vou deixar ele criar. Ela vai ter dimensão de um cubo de 1,5 m. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a situação perfeita para ele aqui. Mas assim, me metendo, eu acho que não vai adiantar muita coisa não, mas... Vamos fazer, né? De repente. Vai que dá certo, né? A criatura não é tão inteligente assim quanto parece. Cadê? Ixi, não botei, ó. Ela é, pô. Ela não coçou o olho com o gancho. É verdade. Tem que ele quer, né? Ela não é estúpida. E Lucas, ele tem gancho nas duas mãos, é? É. Rapaz, se coçar a bunda, fudeu, né? Totalmente. Pronto. Pronto. Tem até uma horazinha aqui pra mostrar que ela é uma ilusão. Ilusão de fungo violeta. E aí, guys, bora rolar um Baldur's Gate amanhã, então outra parada. Olha aí, ó. Agora é a vez do horror do gancho. E na hora o Rodogancho tem uma habilidade de ficar invisível, ele tava aqui o tempo todo. A égua. Será? Será que é verdade isso? Cadê o horror do gancho? Lucas? Ó, Oi. a foto do Cláudio pulando, eu não consegui juntar a espada não, mas eu consegui tirar a espada. Exatamente. Eu ainda. Agora tu fala assim, agora coloque uma espada na mão dele. Sério, pô? Cláudio, Tá. agora é a tua vez. Cloud. Sky. Só um minuto. Porra, eu pensando que o Zeno ia soltar um gelo, uma água e poder apagar esse fogo pra eu passar. Ah, porra, me Caralho, fudi. você fez um vídeo, né? Certo, eu vou dar pra frente, né, boy? O Cloud... Deixa eu ver aqui a distância. Ele vai se locomover os 10,5 metros de locomoção até aqui, ó. Opa, eu vi um negócio ali. Ixi, Tu viu? Aí eu vi assim, Viu? eu dei. Isso, eu vi, eu tô vendo. Só uma besteirinha, mas eu tô vendo. Aí eu andei os meus espaços, né? Aí na minha ação livre, eu falei pros meus colegas, mas sem gritar, pra chamar atenção. Falei assim, a criatura está ali. Vamos.
Stigam! Aí eu encerro minha jogada. Perfeito. Agora é a Léria. Tu escuta isso, Léria. O que tu faz? Cara, eu imediatamente vou em direção ao meu companheiro aqui, de equipe, 9 metros. Aí olha também aqui Tô indo. uma bordinha do gancho. Aí eu ando mais 3 metros, completando 12, vejo ele mais assim, mais Consegue ver o nitidamente. horror do gancho completamente. Tu vê que ele tá. Ele virou agora, ouvindo o barulho de vocês, mas ele tá meio. Sabe, tu percebe que ele tá meio que fugindo, na verdade. Sim. Tem a sensação de que ele tá fugindo. Fugi mesmo. Ele tá a 22 metros e meio. É, eu acredito que ele andou tanto assim, foi 2 turnos também, né? Então eu vou andar mais um pouquinho. Dar mais 3 metros, que aí completa os 15. E aí, doido, eu fico aqui, ó, de frente pra ele, pô, na vassoura, olhando pra ele. E aí eu pego o meu alaúde, pô. Eu começo a cantar e eu aponto o alaúde assim pra ele, pô. Dum, 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 dum. E aí começa a fazer uma bolinha de fogo, pô. E sai um raio de fogo. Eu vou executar aqui um ataque mágico. Dei 20 mais 5. Mas eu tô vendo que é só Cloud que não vai dar dano nesse bicho. 17, pega, né? Vê. 7 pega. Um D10 de fogo. Excelente. Deixa eu só ver uma parada aqui. Boa! Deixa eu só ver uma parada aqui. Esse é teu nome. Raio de fogo. Eu acho. Eu não sei se ele deixa queimando. Mas eu acredito que deixa em combustão. Não, raio de Não. fogo não. Ele só, Deixa não. ele só incendeia objetos. É. Se ele tivesse com óleo nele, talvez queimasse. É verdade. Sim, sim. Só que na hora que tu queima ele, tu percebe que ele sente um ardor um pouquinho maior do que o normal. Certo. Ele dá outro guincho, né? Ele dá outro. Ele parece assustado pra ti. Mas se não fosse pelo arranhão que ele deu em Cloud, Cloud estaria até com pena desse bicho sofrendo tanto. É uma flecha envenenada, quase mata. Agora um raio de fogo com dano máximo, até doido. O bicho tá sendo Cara. maltratado. E aí, meu amigo, é o seguinte, pô. Eu notando, né, que meu companheiro Antagar ficou meio pra trás, eu desço da vassoura e resolvo mandar minha vassoura com ação bônus lá pra ajudar ele a passar pelo caminho de fogo. Aí, Lucas, tu me diz o deslocamento da vassoura. Ela é 15 também, né, por turno? Eu mandando ela com ação. Só que tu já gastou o teu deslocamento, né? É, mas aí eu tô realizando a ação bônus, né, pra mandar ela lá. É, mas a gente teria que ter deslocamento pra mandar ela. É, então eu só. Então, fico aqui mesmo. Eu ainda não desço por completo da vassoura. Mas o deslocamento dele, se ele gasta dela voando, né? É diferente, né? Outra. Ele gasta É. dela com ele em cima. É porque Ah, agora é tá. como se eu estivesse usando. Ele já gastou. Já gastou. Invocando, né? A vassoura, ela no caso. Ele pode. Ele pode fazer só é descer e andar, né? É. Ele teria que fazer um gasto mental pra deslocar a vassoura da mesma maneira que ele faz um pra se deslocar. Eu entendo assim, né? Porque, por exemplo, senão eu posso. Ah, na minha ação bônus eu mando a vassoura, na minha ação bônus eu puxo a vassoura, na minha ação bônus eu mando a vassoura. Aí eu mando a vassoura e no movimento. Aí eu acho que fica meio roubado. Eu acho que seria a mesma lógica de uma invocação, mas também faz sentido o que tu fala aí. Então- Vamos fazer assim agora, eu vou pesquisar depois. Eu Relaxa, só pô. continuo, Eu vou pular aí, se eu me queimar, eu me queimei. eu continuo E já Mickey Mouse e Pateta e vai lá. na vassoura, mas já pensando, né, que
Caso ele não consiga passar, eu vou mandar a vassoura lá. E aí eu passo meu turno. Beleza. Show. Pois é, agora é tua, Tagar. Ladino pirofóbico. Pirofóbico nada, senhor. Eu vou arrochar. Fobia de Pior pi. Rapaz, Pira. qual é a minha distância de salto aí? É a minha força em pés, né? 8 pés. Não. Oh, dividido por 3, né? Vezes 0,3. É 3 mais. Assim, peraí. É porque, tipo, em inglês é a força em pés, a distância. Aí no caso aí É, tá certo, é vezes verdade. 0,3, né? Tá quanto? Rapaz, eu tenho pouca força. Minha Mas tu força pode fazer. é. Pode usar. Não, pô, tu pode usar destreza, na real. Eu deixo tu usar. Eu deixo tu usar destreza pra isso. Ah, então bora lá. Então acho que 17 eu passo pelo fogo, né? Então eu vou. Eu dou um passinho pra trás. Pra pegar Eu impulso. acho que tu passa, né? Joga aí. E aí eu vou. Então fica quantos metros? Joga aí, mano. Tá, então eu vou pular Joga e aí vou, com tua destreza, pô. eu vou Usa pular aqui. acrobacia. E vou tentar pular aqui. Bora lá. Vai. 2, 3, meio. Nós terminei aí. É, 14. Acho que eu não tenho mais inspiração, tenho não. Faz agora só um check de destreza pra mim. Dex. Sai daqui. Eita, caralho. 21. Tu toma 2 de dano. Te queima um pouco. Show. 2 pra ti é mais do que 3 pra Cloud. Porque quanto é a tua Com vida? certeza. A minha vida é matar monstros. 17. É, mas não é tão menos, não. Mas tu te enrola um pouco assim, queima um pouquinho, mas nada significativo. Certo. E aí? Eu já gastei todo o meu deslocamento, né? Mas tu não usou disparada. Usou É. disparada? Vou usar a minha. Não. Vou usar minha ação. Minha ação bônus. Pra disparar. Eu ando pra cá. Peraí, eu andei quanto aqui? Pode crer. Eu ando 9 aqui. Olhou uma coisa. Pera aí, na verdade. Como eu já olhei, eu vou deixar lá mesmo. Tá acontecendo uma coisa muito foda. Eu já usei uma ação pra pular, então não tem mais ação pra atacar, né? Então, o que eu faço aqui? Mais nada. Beleza, agora é a vez de Zeno. Beleza. Mestre, a ilusão não atraiu o bicho? Não, porque ele tá muito distante pra percebê-la. Ok. Eu ando. Consigo olhar ele? Consegue? Consigo. Consegue. Rapaz, eu miro na perna dele, quase indo pro pé. Pode ser Pra- mais que... Oi? Sim. Fiz um comentário em voz alta, vai. Vou continuar. E vou tentar queimar a patita dele, ver se ele fica no chão. Se ele. Tu joga com desvantagem porque ele tem meia cobertura. Mas eu tenho vantagem, porque eu ainda estou no efeito do. Feitiçaria inata. Feito isso. Um evento, se eu passar, deixa uma marca permanente de você, ele infundindo magia latente. Com uma ação bônus, você pode liberar essa magia por 1 minuto.
durante o qual você adquire os seguintes benefícios. A CD para evitar suas magias de feiticeiro aumenta em 1. E você tem vantagem na jogada de ataque das magias de feiticeiro que conjurar. Então se tu tem vantagem, eu tô te dando uma desvantagem, então tu só joga normal. Um D20 mais 5. E taca-lhe. 15. Isso acerta. Um D8 de dano. E se rolar 8... Ah, não foi 8. 3. 3 de dano. Beleza. De fogo. Joga Ele- isso daí, que magia é essa? É... Minha boa e velha explosão elementar. Tem Eu quantos passos de lance... magia, pô? É um truque, Não, é? pô. É um truque. Ah, legal. Pô, muito top esse truque. Agora vamos aqui. Pensava que era magia de primeiro nível. E joga a magia no pé dele e ele não sabe de onde veio. Ele só levanta o pé assim, sai, dá uma saltitada assim nos pés. Uma 3 de dano. O bicho tá extremamente estressado. Extremamente estressado. E agora é a vez nada mais nada menos que ele. O Rua do Gancho. Vou ver aqui, ó. Eu tenho. Certo. Ele grita. E ele começa. Tan, 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 tan. E agora é Cláudio. Eu corro em disparada a ele. Pode Certo. correr, meu amigo. Ele ficou no Vai mesmo pra lugar, tudo né, que seu. ele tava? Não sei. Ah, agora que atualizou pra mim aqui, pô. Ah, perdão. Pronto. Eu dei minha disparada. Pra cuidar, tô longe desse bicho, putz. Ahn. O que dá pra fazer aqui? Mestre, é o seguinte, eu vou lançar uma zagaia nele. Só que aí, sendo honesto, ele tá longe do meu alcance. Aí faz o que? Lança com desvantagem, é? Perfeitamente. Certo. Eita. Acertou, agora vai a desvantagem. Ai. Ah, papai. Acerta. Ainda que tu Acerta. esteja longe, tá muito curto. Tu vai mesmo, tu joga com tanta violência que tu acerta. Pode Pronto. fazer tua play. Tu pode dar slow nele, hein? Oi? Tu pode dar slow nele. Isso, é a habilidade da Zagaia, é verdade. Boa. Nem eu nem Romulo a gente lembrou da vantagem dele no ataque. Verdade. Vai. Ação. Mas eu não ataquei não, pô. Aí. D6. Deu 4 de dano, mestre. O 4, beleza. Tu joga. Pega na costa dele, ele dá uma escorada assim, né? Sabe quando tua mãe dá uma chinelada na tua costa e faz. Hein? Ai! Assim, ó. Ora não, só uma chulapada. E aí. Ainda assim ele não se vira não, ele continua ali focado em sair de perto de ti. É. O que dá pra gente fazer? Deixa eu tirar aqui mais essa Zagaia do meu inventário. Teste de atributo. Mestre, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar minha habilidade surto de ação. Pega. Boa.
Aí eu posso usar uma ação adicional, Isso mesmo. certo? E na minha ação adicional, eu vou me aproximar mais ainda dele. Eu continuo minha corrida até o bicho. Mas tu ainda tem movimento. Não pode usar, na ação adicional não pode usar movimento? Não. Se eu não tiver, eu não posso. Não pode. Ah, então tudo bem. Então eu vou Só usar. se tu tivesse. Peraí, calma. Eu posso estar errado. Tu usa surto de ação. Tem uma Isso. ação padrão a mais. Mas ele diz só uma ação adicional. Aí, né? E aí? Digo já. Tá, Pode, desculpa. Pode te mover. tá, beleza. Tu ganha uma ação extra. Né? Tu pode fazer. Tudo Pode disparado. fazer quase qualquer coisa. Mas eu vou me aproximar até aqui, ó. Aí eu uso minha ação livre e digo. Aí eu grito pra ele: Não fuja, seu verme maldito! Já sumiu da minha vista já. É só tu me seguir. Não, pra mostrar Ai. pra mostrar pros nossos telespectadores. Ah, tá. Eles vão ficar um pouco aí sem a visão, então. Aí eu Bom, encerro. Peraí, eu vou botar um tag bem aqui só pra eles olharem. Pronto. Tá. Aí eu encerro minha jogada. Beleza. Agora é a Léria. Ele vai E andar se eu aqui, ó. atacar? Seus 15 metros. Voltei ele. E novamente Não, ela aí vai tá fazer, muito na frente, pô. ela vai fazer a mesma Agora dá pra situação ver. de antes. Ela vai fazer a mesma situação de antes. Ela vai em cima da vassoura, vai começar a tocar o alaúde, apontar pro bicho, vai canalizar uma esfera de fogo e pum, vai realizar outro ataque mágico. Outro raio de fogo. 16 dessa vez. Consegue atingir? Consegue. Então, Dessa vez não é o dano máximo, é o dano mínimo. 1 de dano. Foi só uma fagulha. tu acerta numa parte dele que é mais cascuda, assim, na costa e parece que surte menos efeito quando tu bate. Só espécie assim, ó. Parece que Certo. bate, assim, mas talvez pela distância, né? Sim. Pegou com menos impacto. Rapaz, aí eu já tinha usado 2 das minhas 3 inspirações de bardo. Tava guardando essa pra um momento especial. E aí agora eu vou pegar com minha ação bônus, vou começar a tocar a minha lira. Só que eu vou tocar não num ritmo relaxante como das outras vezes, vou tocar num ritmo mais frenético. Pra dar um up em Cláudio, pra ele se sentir motivado, energizado a acabar com essa besta. Mais do que já tá, né, velho? Então eu ganho inspiração de bardo, né? Ele percebe a nota musical chegando até ele. Caralho, que lombra. Ele vê a nota. A nota É. vindo. E aí eu passo meu turno. Certo. É tua vez, Itaga. H. Opa, peraí. Eu não tava aqui não, eu tava aqui, né? Não, pode Ah, ficar tu- lá. Pode ficar, eu que te botei. Já que tu botou. Ai, Ai, delícia. Deixa eu ver. Deixa eu ver a distância aqui, né? Porra, peraí. Deixa eu tirar o chat aqui. Da frente. Aí. É 40 metros. Então eu vou andar aqui. Vou andar pra frente. Quanto é que ficou? 33. Não tem jeito. Eu vou ter que usar minha ação bônus pra usar a disparada e andar mais um pouquinho aqui. Andei. Fica aqui do lado de Aléria. Essa mina é bem grande, pô. É. Agora eu acerto esse arrombado. Ou não.
Bora, Mofi. Então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu O que tu vou vai fazer? usar outra flecha de veneno. Eu puxo da minha aljava, outra flechinha de veneno, Bora. puxo no limite do meu arco. E vou disparar uma flecha contra ele. Que infelizmente não é um ataque furtivo, Yep. mas é um ataque de veneno. Tá Então veneno bora nórdico. lá. Deu quanto aí? 17 e 8 de dano. De dano. Dano perfurante. E veneno. Ele, Dá ele mais tem, uma. ele tem uma certa carapaça aí atrás dele, é? Não, é uma parte mais musculosa Cuda. essa parte mais roxa, assim, Sim. é mais rígida. Não é necessariamente uma carapaça, mas é mais rígida mesmo. De tanto ficar se escorando nas paredes, né? Aí ficou mais calejado. Pois é, eu puxo e aí a flecha passa zunindo no ouvido de Cláudia, perto da orelha deles. Ele só escuta. E a criatura guinchando, como o mestre gosta de dizer. A criatura sentiu, ela já tá bem machucada. Deixa eu ver aqui. Dois. Quando tu acerta essa flecha, ela tava correndo e ela dá uma vacilada assim no pé dela. Ela tinha tomado um fogo no pé, tu acertou ela não cai, mas ela meio que Ela trupica. ela dá aquela quebrada assim de quem vai cair, mas se levanta. Percebe que a criatura ela tá correndo mesmo agora. Quem já tá horrorizado é ela agora, né? Então ela é a criatura. É. E é isso. Eu fico ali do lado de Aléria ali, escutando o que ela tá tocando, tentando me inspirar, tentando me inspirar também de alguma forma. Então agora é Zeno. Zeno faz. Corre. Ah, e ele Disparado? só. Aham. Só tá pra correr, né? O que mais que eu vou fazer essa porra? Aí eu. Aí eu tenho vantagem no próximo ataque contra ela, viu? Aí eu falo. Independente da Cláudio, arma que eu usar. jogue. Jogue os frascos na frente dele pra que ele não fuja. Se ele tiver que fugir, ele vai fugir por cima do fogo. E vai encerrar minha jogada. Agora. Passei, viu, Nil? Tudo bem. Botando aqui essa música legal. Agora é a vez do horror do gancho. Ele grita agora assim, ó. E ele começa a rastejar lentamente. Ah, Porra. Filha da puta. lentamente, mestre. Ele diminuiu o deslocamento dele, porque ele tinha usado disparado, ele tá fugindo de vocês. Porque ele é grande, aí ele move, tipo, um passo dele é 2 teus, sabe? Ele tá bem machucado, galera. Ele tá mesmo, vocês vão ouvir ele ficando mais longe ali. Ele sai que nem um capote. Tô fraca. É. E agora é a vez de Cloud Broken Sky. Bora, Cláudio. É, Bora, né? Cláudio. Tá inspirado, Cláudio. Bora. Só precisar um negócio aqui, rapidinho. Certo, continuo, eu dou fazer disparada, lembrando que minha locomoção é de 10,5 metros.
Teu metros parados são de 21 metros. 21, perfeitamente. Até porque eu sou descendente de gigante e minha passada é longa. Não consegue se encostar nele. E isso eu já calculei, mestre. Perfeitamente. Já calculei. Cheguei aqui na cola do bicho. Eu E não tem outro. Eu já saquei esse mestre já, pô. Já saquei ele já. Vou ficar calado. Como assim? Vou até desligar meu microfone aqui. E, mestre, eu ataco o bicho. Eu ataco o bicho usando a minha espada. A minha espada grande. Certo? Cadê aqui? Peraí. E que galera que é pra isso. Deu 23, mestre. Já tô adiantando minha disparada. Tu acerta. Usa o. Eu acerto. Usa a régua, pô. Tu Dor desse- acerta Cloud Broken Sky. Deu seu golpe na fera do horror. 2d6 mais 3. Pode adicionar no dano também, viu? D6. Certeza? Sim, Eu acho caso, que a caso já inspiração tenha- de a inspiração de bardo não é só caso eu falhar em um D20, eu uso a inspiração de bardo? Deixa eu só confirmar pra ti. Mas eu acredito Eu que acho- não. Eu acho que é isso, velho. Mudou Mas alguma coisa nessa regra nova. Então confirma aí, por favor, antes de eu jogar aqui o dado. Ah, não, é só coisa mesmo. Antes que dava pra botar no resultado do dano. Hoje em dia Isso. não dá mais. A inspiração de bardo é se tu falhar no teste de D20, aí tu pode Sim. usar a inspiração de bardo pra tentar acertar. Pô, isso aqui foi um nerf. Foi. Né? Verdade. Tá, deixa eu jogar o dano aqui. Certo. Mestre, lembrando que já como eu tenho combate com arma grande, o meu 1 ou 2 será 3. Então esse 1 vira 3, tá? Ah, Então vai ser. Acrescenta mais 2, vira 12 de dano. Cloud Broken Sky. Isso. 12 de dano. Aí eu tentei mirar no bicho com tudo. na jugular dele. Como tu mata o horror do gancho? Eu decepo a cabeça dele. Não tem outra. Eu decepo, vocês ouvem esse som aí. Meu irmão, é um descendente gigante com uma espada grande, meu irmão. Eu tô perseguindo esse bicho há muito tempo. Eu saí correndo, eu pulei fogo, saí correndo, joguei as agaias, saí correndo e cheguei atrás dele com a minha espada e decepei ele. Arrancou a cabeça dele fora, né, doido? Arrancou a cabeça fora. E nisso, eu uso logo minha ação bônus pra levantar assim a cabeça dele assim. Ó. Como troféu. Tu ergue Como a cabeça troféu. dele. Troféu. E digo assim. E Aí, pô, te liga, eu pego a minha flauta, aí eu toco assim, ó. A gente não tá nem vendo, pô. Dá pra correr já? Não, mas é esperando vocês, pô. Levantei assim a cabeça do bicho esperando vocês. Ninguém tá vendo eu fazendo isso. E eu digo assim: minha missão aqui está feita. Onde está Sigrid? Encerra minha jogada. Continua nos turnos, pô, continua nos turnos. Calma aí. Continuando os turnos. Vai que dá merda mais aí, né? na hora que vocês derrotam o horror do gancho, vocês percebem que provavelmente ele era a fonte de todo o mal. É, igual doido. E que, na verdade, esse horror do gancho parecia tão assustado quanto vocês de ter ido parar aí. E vocês olham mais adiante, percebem que a entrada da frente de vocês tocaram fogo em tudo.
de onde ele parece ter vindo. E que talvez ele estava tentando fugir de volta de onde ele veio. Ah, lógico, pô. Isso aí, pô. Falei, pô, Isso aí tava desenhado na testa, né? cantei a bola, pô, cantei a bola. Sim, sim. Rapaz, eu chego do lado. Ah, na verdade, tu já passou tua vez aí, Cláudio? Já, passei. Show. Por enquanto vocês quatro, por enquanto, podem jogar normalmente. Ah, beleza. O que tem esse Podem usar bichão aí? Eu chego aqui do lado do horror do gancho, pô. E como tu falou, né? A gente teve essa sensação que ele pareceu ser ali o causador do caos. E como dito antes, né, pelo anão lá, dono da companhia, foi algo que eles quebraram, que abriram uma passagem, né? Provavelmente essa situação aqui que desencadeou tudo, né? Que essa aura verde e tudo mais. Eu quero ver se o horror do gancho ele tá sob efeito de algo mágico. Se, assim, se tem. Porque ele é uma criatura por si só mágica, né? Mas eu digo se tem alguma aura mágica além dele em si. Tá. Não precisa fazer o teste pra isso, não. Tu observa ele morto, decapitado, né? A cabeça na mão de Cláudio ali, como se ele quisesse fazer que nem o Kratos, né? Pra pendurar assim do lado. E tu até sente um pouco de pena, assim, da criatura, assim. Fala assim, pobre criatura. Ela só estava no lugar errado na hora errada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela enfrentou o destino dela. Pronto. Eu acho que é mais isso também. Agora, vocês estão na caverna. Para na nona Ele- camada, Ali. nona camada E do aí? inferno. E Ela o que eu algum disse? tem algum Tu não me- núcleo tu essa não me disse criatura? nada. Tu não me disse nada. É porque não tem nada. Não tem. Ela tem algum núcleo essa criatura? Núcleo. Uhum. Ele tem Rapaz, ele tem a seção transversal do corte É. do. Ela deve ter só o ácido desoxirribonucleico mesmo dela. Tem que fazer um ensaio nela, um ensaio de físico. Mestre, dá pra subir aqui onde tava o baú? Não. Por aí é meio difícil, é mais fácil descer de lá pra cá. Entendi. Eu Tudo falo, eu faço. Valéria, tu me dá um pezinho aí? Um pezinho? Claro, claro. Aí eu até desço assim da vassoura, eu falo pra ele, pode ir, eu te levo através dela. Obrigado. Aí ele passa. Mestre, Hum. a armadura que tu falou, que ela era mágica, ela dá a mesma defesa, só que ela. Alguém pegou essa armadura aí, doido. Ela tá com quem? Acho que tá com ele mesmo, pô. Não, eu ia. Foi, pô, que o Cláudio, quando pegou, já deu assim nos peitos dele e falou pra ele ficar. Ah, tá. Então tu tá com ela aí e voltou pro baú. Sim, agora eu vou querer equipar, só que tu tinha dito que tinha que ter 13 de força. É. Se eu usar ela, eu vou ter desvantagem, né? Ué? Tu tem 13 de força? Eu tenho 12. Não tem Tu nem não como tu equipa, usar. pô. Oi? Não tem nem como tu equipar. Nem no próximo É. nível agora. Te liga. Não, Mas só tu quando não. tiver 13 de força. Tem que ter alguma coisa que faça tu ter 13 de força. Te liga. Eu vou usar a minha. Um truque que eu tenho, que é Fagulha Estelar. Ele é de dano, mas não tem nada. Eu só quero usar a atribuição dele de gerar uma luz. Beleza. E aí eu quero jogar ele nesse poço sem fim aí. Quero ver se eu consigo ver alguma coisa, se ele para num chão. Tipo assim, se Na ele hora, se que, não é. na hora que tu ilumina, automaticamente tu vê um monte de aranha queimada. Mas sabe que é um monte. Um monte mesmo. Tudo Uma queimado. carrada, né? Eu chego perto de Aléria. Eu falo assim pra ela, bem baixo assim pra ela. Aléria, temos que fechar isso.
Aí É, eu olho pra Antagar. Você já tinha visto isso aqui antes? Nossa, como que isso aconteceu? Parece que enquanto eu estava ocupada com o cubo, vocês estavam ocupados por aqui também. Provavelmente essa passagem ela vem da Umbra Terra. Umbra Eterna, então provavelmente se não fecharmos, um mal maior pode subir por esse buraco. Eu conheço muito bem as profundezas. Meu tempo de escravidão nas cavernas de Droll não me deixam enganar. Algo pior está por vir se a gente não tampar esse buraco. Aí eu falo assim, concordo 100%. Já vi bastante em livros sobre Umbra Eterna. Nunca estive lá, mas sei de seu potencial. Precisamos fechar isso. Com certeza foi daqui que o horror do gancho veio. mestre, eu tô com a cabeça do bicho, tá? Comigo, e que é pra mostrar lá pro o pessoal do vilarejo. Doido. Oi. Falei. Eu vou largar tudo que eu achar inútil do meu equipamento aqui. Garra, besta, espada enferrujada. Pra carregar essa cota de malha comigo, viu? Eu vou andar com ela até conseguir equipar ela. Por que tu só não dá ela pra alguém carregar pra ti, pô? Não, me afeiçoei ela. Mas aí tu vai largar tudo por causa dela. Pode só falar assim, Cláudio, leva pra mim. Que tinha umas mas coisas que eu aí- não tava. Tinha umas coisas que eu não tava usando aqui. Então tudo bem, tu deixa essas coisas. Pode se desfazer delas no teu inventário. Sim, sim. Aí eu pergunto, meus companheiros estão aqui mais próximos. Como nós vamos fazer pra tampar esse buraco? Vou procurar Nossa. algo. Vamos pensando em uma maneira também. Aí eu vou dando uma voltinha por aqui. Eu falo pra ele, Valéria, vem cá. Falei. Fala logo enquanto eu tô saindo. Tem pedras aqui atrás. Aí eu falo, tudo bem, continua andando. Porra! Tu é burro, cara. Ele perde a paciência. Caralho, não entendeu, porra. E mestre, eu vou. Ajuda. E só uma pergunta, como é que Zeno foi parar do outro lado? Ele pulou, foi? Eu atravessei ele com a vassoura. Lá ele, Eita, papai. caralho! Atravessei ele com a minha vassoura. Ai, que Foi delícia! só me distrair aqui, senhor. Foi só me distrair, Ai, que isso? vacila. Isso, Vacila. galera, Sabe para que com Lá bardo como é ele. Sabe que bardo como é que é, né? Lá ele, papai. Só que aqui é diferenciado. A galera é o bardo. Não tem pra onde não, meu. Fica dentro. Mestre, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que nem você disse, eu vou amarrar essa cabeça assim no meu. Na minha, Botar uma na minha cintura. Aí eu vou até o bicho. Aí eu vou tentar. Eu vou fazer, né? Aí o mestre vai dizer se eu consigo ou não. Eu vou arrastar o corpo da criatura. Caralho, esse cara é muito Faz um maligno. Teste de força. Doido, quanto Tá. pesa um bicho desse, mestre? Eu acabei de tentar pesquisar isso aqui, peraí. Caralho, deu uma curiosidade. Porque tu falou que ele era O mais ou teste menos de força. 4x3, né, doido? 37 Uhum. toneladas. E mestre, eu vou usar a inspiração Não. de bardo. Pode usar. Pronto. Ah, porra. Ai. Deu 14. Olha, Ah, tenta. hum, Mas tu não dá conta. porra. Esse bicho tem sangue, tem, mestre? É muito pesado, tem, e é meio espesso o sangue dele. É um vinho assim, sabe vinho tinto assim, Cabernet, que é grosso, que é escuro assim. E mestre, mas assim, Que não tem nada muito bem. só um detalhe. Eu tentei e não consegui, né? Então eu acredito que eu devo ter uma estimativa do peso dele. Ele pesa quanto, mais ou menos? Deixa eu botar aqui pra ti. Galera, então bora se adiantar, né? Mestre, eu vou pular aqui. Mestre, eu tô numa situação Ele aqui. Esse pesa, bicho- pô, 180, mais ou menos. Não.
Pesa mais ou menos uns 250 quilos. Eu consigo, pô. Acho que tu consegue. Eu acho que Mestre. eu consigo. Mas na hora Eu. que puxou foi meio difícil. Por isso que ele tava muito cansado, mas mexeu muito não. Pós-batalha. Eu vou procurar o coração do bicho. Pode tentar de Coração. novo. Você procurar Oi? o coração do bicho. Ei, calma aí, meu parceiro. Deixa eu fazer minha atividade aqui. É por isso que eu falo pra rodar em turno, dude. Tá muito Legal. bagunçado isso. Eu cheguei aqui Verdade, com a verdade. galera aqui pra ver o que tava acontecendo. Galera tem que Ó, É verdade. seguir a roleplay. É, dá pra colocar todo mundo na tela. Cláudio, tu pode tentar puxar ele de novo e pedir ajuda pra Zeno. Tá, eu não vou ser. Não vou ser arrogante, não. Eu vou pedir ajuda pro Zeno pra falar assim, Zeno, meu amigo lagarto humano. Vamos jogar essa criatura dentro daquele poço maldito de onde ela veio. Você me ajuda? Me ajudo. Mas antes, eu preciso de algo. Estou me sentindo muito fraco ainda. Ele pega e aproveita o buraco que tu fez entre a cabeça e o tronco. Aí tu enfia a mão no buraco. Busca o coração. Puxa. Morde e tenta sugar o sangue. Beber o sangue do monstro. Querendo a força do monstro. Tu bebeu o sangue do horror do gancho? Sim. Que cara antropofágico, bicho. Que pega logo tua, loucura. tua intoxicação aí, porra. Joga aí o teste de Constituição. Tu falou que era pra poder conseguir força de alguma forma, né? Conseguir uma ziquezira no teu estômago. Tu vai conseguir a força pra cagada com esse coração aí, porra. Tu começa a beber o sangue da criatura. Tu começa a engasgar um pouco assim, tu fica meio grogue, tu começa a balançar a cabeça rapidão, tu começa a querer assim tremer um pouco, aí tu para e tu vomita. Vomita pra caralho. Beleza. E mestre, Toma, calma, pera aí, não tem Égua. uma 4 de dano. Beleza. Escolhas e consequências, né? Tu Sim. sente o sangue dessa criatura entrando dentro de ti e tu toma esse dano, tu fica caído assim, tu fica depois de vomitar, tu passa a mão na boca Vem cá, vem. e tu sente que o que tu fez não vai dar em nada, mas tu sente que tu tomou pela primeira vez uma decisão baseada no que tu realmente quer. Tu exerceu a tua vontade pura, crua e sem se importar. Tu só queria saber o resultado que tu ia obter. Tu se sentiu muito, muito melhor em saber que tu bebeu esse sangue e porque tu quis e porque tu podia, e aí tu começa a olhar pro vômito, tu começa a rir, né? E imaginar assim, foda-se se eu beber esse sangue. Esse sangue não vai me matar. É isso. Caralho. Por precaução, Pensando. lay your hands. E mestre, e a situação aqui, esse bicho aqui tá inofensivo, né? Ele tá Bora ver, ali. bora ver. É, Vai que é o resolver outras seguinte. situações aí. Aí depois de Alera aí vai ser. Eu quero fazer minhas ações também. Enquanto os meninos, Cloud e Zeno, estão puxando o horror do gancho pra levar em direção ao buraco, a Lery e a Tagar se deparam com outro monstro da ferrugem. Certo. Aparentemente inofensivo, tu chega lá com as tuas roupinhas de couro, vocês estão com muita roupa de couro, então ele tá sossegado, ele não tá a fim de mexer em vocês não, tá cheio de Aí- roupinha de coisa ali, ele tá bacana aqui, ó, só administrando, ele não quer saber. Aí eu tô voando ainda meio alto.
Desde que eu atravessei a barreira de fogo, eu ainda tô voando alto. Tô voando assim uns 3, 4 metros de altura. Aí, como eu tô chegando assim por cima, tem uma visão bem ampla da sala, eu quero tentar perceber tudo que tem nela. Assim, logo Tá. de cara. Quero saber se eu consigo Vê que perceber o ela que foi é bem isso. destruída, aparentemente pelo. Não só pelo monstro da ferrugem, mas pelo Rodo Gancho também. Parece que ele mexeu em muita coisa aí. Eu gostei de aranhas bem antigas também, mas tu não percebe sinal de aranhas por perto, né? Apesar daquelas aranhas pequenininhas, né, e tal. E esse monstro da ferrugem tá aí, comendo e Tranquilão. tal, já comeu bastante coisa. Dentro desse vagão tem pedaços de madeira, pedaços de minério, né? Tem um baú de redes ali à tua direita. E aqui tem uma pilha de sujeira mesmo, de bagulho, assim, sabe? Quando Sim, que nem- a galera juntou as coisas pra. Que nem eu falei naquela outra vez, né? A galera entulho juntou mesmo. o lixo pra jogar fora depois e ficou aí entulhado tudo. Beleza. Então, mestre, eu vou fazer o E seguinte. aqui tem uma malaquita. Ah, beleza. Eu vou logo em direção aqui, essa balzeira. E eu vou descendo. Quando eu vou descendo assim, quando eu vou abaixando, né, de altura, eu olho pro Antagar. Como quem convida ele a abrir aqui o baú. Né, que ele é um ladino, uma pessoa experiente. Eu Meio que entendo, chamo ele. eu entendo o código e chego lá perto. Aí eu falo pra ele: Você que é mais experiente, será que pode ser uma armadilha esse baú? Quer tentar abrir? Eu apenas chego perto começo a analisar o baú, olha de cima a baixo ele, olhar nas laterais, por baixo, ver a tranca, procurando por qualquer tipo de armadilha. E nesse mesmo tempo vendo se tá trancado o baú. Não. Investigation. Roll investigation. Vantagem, que eu tô ajudando ele. Pode ser. Eita. Foi Pega. só uma coisa. Vocês. Vocês Grita aí ouvem agora. Só pra ver uma coisa. É. Tá tentando fazer o que exatamente? Tá tentando arrombar o cadeado, é? Não. Eu falei que tava tentando analisar, vendo as laterais do baú por baixo, Aí. vendo a fechadura pra ver se tinha algum tipo de armadilha. E aproveitando pra ver se tava trancado ou não. Isso aí não precisa de nenhum teste, né? Não sei. Percebe Ah, que ele é um ok. baú normal, né? De guardar coisas. É um baú de guardar objetos. E ele tá destrancado. Eu abro. Quando tu abre, tu vê um monte de picareta. Picareta na hora é tu, que tu- porra. Tesoura aí, seu picareta. Tu te olha no espelho, né? Tu vê um picareta. Tem um espelho assim, ó. Aí eu troco Na por hora esse que tu- espelho. Na hora que tu abre, parece que o monstro da ferrugem sente o cheiro. Aí ele fez uma... Aí ele vai virando pra você assim, devagarinho assim, ó. Que nem o gordinho lá, Romo, daquele vídeo do... Ele tá falando pro pastor, o pastor encontra ele no meio do assim. Tô brincando. Doido. Aí escutando esse bicho. Mas, peraí, logo deixa eu ver logo Percebeu mais que tem muito, deixa eu ver lá- ferro ali, meu amigo. deixa eu ver logo mais a fundo aí, se eu não encontro nada, que aí eu já... A gente já se adianta na ação. Vê aí. Que eu... Não tô encontrando nada, não. Só tem mesmo uns picaretinhas. Tem umas 6 ou 7 picaretas aí só. Ah, eu percebo que alguma coisa tá se aproximando, que é o monstro da ferrugem, e eu Uhum. saio logo de perto. Pronto. eu sei de perto E também. deixo aberto lá pra ele encher a barriguinha dele de De ferro. Easy ferro.
Cara, eu vou pegar essa malaquita aqui. Ela pesa quanto? Deixa eu adicionar aqui no meu inventories. Apesar de que mais de 250 gramas. Meio quilo. Essa aí pesa mais ou menos 1 quilo aí. Eu falo pra Léria Grande. que eu acho que tem Quanto alguma que ela coisa vale? ali pra ela me acompanhar. Beleza, só um minuto, só anotar aqui antes. Ela vale ó. quanto mais ou menos, mestre? Quantos PO? Rapaz, eu anotei em algum lugar aqui. Peraí, tá aqui, ela tá bem aqui. Ela vale 10 PO. Porque essa daí, como ela é grande, ela vale 20. 20 PO. Beleza. E esses minérios que tem aqui são de quê? Aqui são restos de ferro, de pedra, restos de madeira, restos de material mesmo Só acompanho mais de ferro acompanho. bruto mesmo, assim. Vou acompanhando o Antagar aqui. Bora. A gente vem até aqui. Aí deixa os outros agirem, fazer alguma coisa, né? Quem já agiu. E já. Beleza, vocês, a galera Como- conseguiu colocar o horror do gancho bem aqui na entrada do buraco. O que vocês Ei, vão Lucas, fazer, tu não Zeno e quer, Cláudio? tu não quer liberar a visão aí pra galera ver? Eu vou te dar a visão do horror do gancho. Pronto. Ah, tu vai dar, é? Aí. Tá? Pronto, agora É. tu pode olhar o que é o horror do gancho. Tá. Beleza. Mestre, então a gente joga o horror do gancho dentro do buraco. Sem muita cerimônia. Não tem teste, não tem frescuragem aqui. Só jogar dentro do buraco de Só onde esse joga. maldito veio. Só enterra o gancho no buraco. Aí eu jogo no buraco, aí eu faço carinho assim na cabeça que tá na minha cintura. Enfia o homem lá, coitado. E é Tem alguma isso. coisa, tem alguma coisa nessa caixa aqui, mestre? Calma, Dudu. Tem não, pô. É só pedra mesmo. Eu viro pro Zeno e falo assim: meu amigo lagarto, deixa essa caixa de mão. Vamos até atrás da Sírio de coitada. E vamos pegar a nossa recompensa. E a propósito. Ei, espera! E a propósito, quando formos pegar a nossa recompensa, vamos tentar pechinchar por algo mais. Porque essa caverna aqui, vou te dizer, viu? Foi estressante. Concordo, meu caro. Mas, aos poucos, ficaremos mais fortes. E o mestre tinha uma coisa pra anunciar, não tinha, mestre? Aproveitando essa deixa. Ainda não. Ah, tá bom. Então a gente vai andando aqui. Ó, basicamente, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Vocês têm esse encontro aqui. Se vocês quiserem fazer com este monstro, eu adianto que não precisa. Né? Podem botar Vamos, o pessoal repetido. da mina pra lidar. Vocês não precisam lutar contra esse monstro da ferrugem. Vocês podem botar o pessoal da mina pra lidar com ele depois. Né? Eles são acostumados. Tanto é que a Sigrid tinha um bastão de madeira e ela falou exatamente que era pra isso. Pô, esse monstro da ferrugem aí, ele pode até ser um pet do pessoal da mina, pô. Tem essa parte aqui, ó, que a Léria e o Antagar chegaram, que é uma parte da mina onde tava o cubo, né? Tá cheio de Esse- gosma aqui ainda no chão. Só tem os minérios aqui, né? Quero pegar aí. O que tem aí? Aí tem o resto de minério aí junto com gosma também, com ácido, Bom, cuidado. vai ser a vez de quem agora? Peraí, eu vou dizer, vocês estão aqui, tá todo mundo aqui. Aí, adiante, acima, tem mais um monte de entulho com teia de aranha, mas nenhuma uma aranha em particular. Acho que tem O os carrinho minérios também. derrubado ali, tá cheio de minério no chão. No carrinho de minério ali que foi. Aparentemente caiu assim, ó. Cara, isso aqui, tudo que tá aqui, na verdade, tá aqui no monstro, viu? Ele passou levando tudo durante a briga. Aqui é um espaço de vivência e um dormitório dos anãos. Tem alguns né? baús aqui. Se vocês abrirem os baús, vocês vão encontrar roupas E- outros e- objetos de anãos. Pera aí, mas não era sepulturno? Tem gente já descendo. Não, mas mas é porque- vocês podem vir pra cá. Eu vou só anunciando aqui o que tá acontecendo. Até por enquanto vocês não Seria- estão andando. Vocês podem só seria- ficar andando mesmo, seguindo. Mestre, pois Seria- já como eu posso ficar andando seguindo, eu ignoro os meus amigos e vou atrás da Sigrid. Tá. Lá pra porta da caverna. Tranquilo, pode ir lá. Vou já pegar tu com a seguinte lá.
Vocês veem apenas roupas, objetos, copos, talheres, tem um baralho na mesa, como se alguém estivesse jogando, né? E aí tem 5 camas. Dentro dos baús, além de roupas, vocês encontram uma garrafa de vinho, né? Vocês encontram copos de latão, taças, vocês encontram algumas moedas, vocês encontram objetos pessoais mesmo. Quando estamos falando de moeda e valor, ó, La Plata, monetário. Olha, não tem muito não, tem alguns POs, coisa de 11, 15 PO. E, mestre, a É, Sigrid, ela é... Provavelmente isso daí tem cara de dinheiro de aposta, entendeu? De que eles levam pra Como a ele gente, só pra ficar como a apostando gente, enquanto tão como a gente brincando. tá em grupo aqui vasculhando, acho que mais já dividir, né, em 3. Ele jogava um poker nessa mesa aí, pô, tu não tá entendendo. É bem possível. Sim, mestre, eu tô aqui na porta, a Sigrid, Tá. no caso, ela tá na porta do lado de fora, é isso? Onde é que ela tá? Pois é, que eu não achei ela aqui não. Ah, não, eu Porque- tirei a Sigrid. Ela foi embora. Ela foi lá pra fora. Ela foi Ah. pedir ajuda pros Ah, amigos. porque se ela tivesse aqui, pô, tu perdeu a minha chance de ser heróico, pô. Eu ia carregar a Sigrid assim nos braços e ia levar até o... Mestre, Até isso o aqui grande são. Stone Dog. Isso aqui são explosivos de novo? Não, isso daí são barris de cerveja. É, igual. Trash cool, ei. Cláudio, tu percebe que ela agora tá sob os cuidados de Brandy Stone Dong e mais uns 2 ou 3 anãos. Na hora Já que tu era, aparece papai. na porta, ela olha pra ti e ela até levanta a cabeça assim. Aí o Brandy olha pra ti, ele acena com a cabeça assim, muito, muito sério, muito austero, né? Muito grave. Certo. Mas nesse momento... Ah, pode terminar, aí eu digo o que eu vou fazer. Pode falar. Não, pode terminar. Você terminou? Já terminei. Pronto. Enquanto eu vejo que estão me olhando, eu tiro assim da cintura, assim, que tá meio pra trás a cabeça do bicho, e eu levanto assim pra todo mundo ver. O Brandy, na hora que ele olha. Ah, Ia fazer uma piada muito errada aqui agora. Hum. O Brandy, na hora que ele olha, ele se levanta. Se levanta assim. A Sigrid olha pra ti também, exasperada, com os olhos abertos. As pessoas que estão ao redor olham. E aí tu vê que eles começam a sorrir. E ele começa a vir caminhando assim em direção a ti, né? Lá de onde ele tava, na entrada. Começa a vir andando assim mesmo. Pois é. Deixa Aí assim, vai, disso, começa a enquanto vir andando. eles estão olhando e vindo andando, né? Eu tava com a cabeça suspensa. Aí eu peguei e joguei ela no chão, assim, ela foi rolando assim. Viu, Vitor? Já que vai dividir o dinheiro, bora logo vazar daqui, tá? Bora. Eu ia perguntar, mestre, se a gente procurando aqui não só achou esses PO mesmo e. Vocês acharam mais uns 7 PO. Tem mais ou menos aí 22 PO. Tem uns 11 PP e 60 peças de cobre. É tudo que vocês conseguiram encontrar. Vocês acham que teria um pouco mais, mas vocês só largaram. Então fica O metade Zeno. pra mim, metade pra Antagar, metade pra Aléria. Zeno, ele encontra alguns pedaços de malaquita e outros Já minérios tá no aqui logo. chão. E umas ferramentas mesmo. Aí beleza. Aí... Quantos tá- malaquitas tem? Ah, ele tá pegando ali. Tu encontra 2 malaquitas. 2 Eu vou pedras de pegar- malaquita, valendo mais ou menos 10 PO cada uma. Eu pego 11 peças de ouro e guardo no bolso. Beleza. Eu peguei 3, viu? Tá, eu peguei 7. Vocês podem pegar ir um- devagarinho. Eu Não peguei foi toda a glória. É, Pegou a aura. Farmou a Mestre, aura miserável. Eu pego uma picareta. Eu pego uma picareta, viu? E quando eu volto lá pra cima, o que tiver dando mole aí, eu vou minerar. Só pra. Ei, rapaz, quem que tá mexendo no meu personagem? eu. Deixa aqui, parceiro. E meu amigo, tem o Mind e tem o Craft. Tu vai fazer qual agora? É. Eu vou chegar aqui, que foi onde o monstro morreu. E eu vou querer pegar essas pedras de malaquita que tava aqui no carrinho. E também eu quero ver se eu ainda encontro os restos mortais do
do anão que tu falou, que era o segundo anão que tinha morrido na companhia. Ele tá lá na Sim. porta, doido. Não, é outro. Ele tava dentro do cubo. Pois é, eu quero saber se tem os ossos, se ele tá tipo carne e tal, Não, se eu posso... ele passou muito tempo dentro do cubo, ele foi dissolvido, É, até os ossos dele foi foram isso. dissolvidos. Égua. O resto é a então- história de que eles tiveram aí. Então eu quero só pegar essas predas aqui. E tinha mais alguma coisa que eu encontrei no corpo da geleca? Não. E quantas E o que pedras tem aí seriam? jogado nessa parte aí tu não consegue pegar, porque como tá muito. Tá. Tá muito. Como é o nome? Tá muito sujo de ácido, tá muito queimado. Talvez não seja melhor tu mexer. É. Então eu só passo flutuando por cima mesmo, olhando e meto meu pé. E aí, Cláudio, tu jogou no chão a cabeça do Do horror do gancho. horror do gancho e tu para assim, tá todo mundo, Brandita vindo falar contigo. Tá todo mundo assim, admirado. Tu vê teus companheiros chegando ao teu lado. Peraí, Aí eu falo assim pro. peraí, rapidão. Vai já falar, mas tu vai falar pra esse rapaz bem aqui, ó. Ah, deixa eu botar no mapa aqui, peraí. Brandis Thornton. Tu botou eles aqui na porta da caverna, né? É, ele vira pra ti. Ele olha pra cabeça Ah, do tu botou dentro da chão. caverna eles? Só o Brandinho. É. Dentro da Ah, porque eu caverna. já tava no mapa É, pra fora. Imagina que a gente tá na entrada, né? E ele fala Vai assim pro outro pra ti. mapa, pô, vai pro outro mapa. Quer que eu Melhor. vá? Vou levar vocês pro outro Melhor. lado, então. Fica mais organizado. Pro outro mapa. Pode abrir. Eu tô aqui já. Bem na boca da caverna, né? Que a gente. Na boquinha da garrafa. É, na boquinha da garrafa. É esse aqui, mapa de. Peraí, Entrada- deixa eu ajustar isso aqui. Entrada É, da Vale usina de- Tessarim, entrada das Minas Gerais. Ah, valeu. Brandis Thornton. Meu Firecast tá lento. Tragam aí os personagens de vocês pra. Já tá aqui boquinha os da personagens de vocês, pô. Já tá lá. Já tá, eu. Eu acho, que atualizado. só, eu acho que só não tá aqui na Twitch. Cadê? Pra mim- Peraí, Pra mim ainda falta Zeno. É. Tô aqui já. Falta o cara que tá transmitindo. Peraí, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir outro mapa aqui. Tem Mas problema. cadê eu aqui? Ah, é porque aí dá BO aqui na transmissão. A transmissão tá dentro da Vamos mudar- caverna ainda. Vamos mudar pra lá. Dá uma pausa técnica aí, galera. Famosa pausa técnica. Nossa técnica. Technical pause. Entrada de Minas Gerais. Esse nome é. Já pode começar o roleplay? Peraí. Quero ficar, pô, logo assim, bem do lado de Zeno. Ou de Zeno não, de Cloud. Vocês conseguem movimentar os personagens de vocês? Consigo. Consigo. Com certeza. Deixa eu só contextualizar, né? A Léria no começo não queria vir pra cá. E aí Sim. vocês percebem a mudança dela, né? Que no começo da exploração da mina, ela tava assim meio... Não queria descer da vassoura, tava só atrás. Tava só atacando, às vezes tá atacando com a besta, né? Que ela nem usa muito. Em vez de usar, por exemplo, magia, os truques. Tava meio assim, desmotivada. Só que aí quando ela viu o Sigrid em perigo, pô, tudo mudou, saca? Ela sentiu que era o destino dela tanto proteger Sigrid quanto estar ali naquele momento. E aí ela começou a tomar mais a frente da situação, como deu pra perceber. Aí ela já tá aqui do lado de Cláudio pra conversar também com o Brandi quando tiver na situação.
Tá certo. Eu digo pro Brandinho o seguinte: está aqui a prova do nosso trabalho, a prova do trabalho da nossa equipe que salvou vocês aqui de Minas Gerais. Vamos agora falar sobre as finanças, meu caro amigo, para podermos pegar os nossos rumo à nossa viagem. Quanto bota a mesmo ficou ele pelo bota- trabalho? Ele bota a mão no teu ombro, fala assim: acalme-se, garoto. Você está muito nervoso. Não me chamou de garoto. Você salvou minha esposa. Somos anãos muito honrados. Falaremos de dinheiro no seu devido tempo, não se preocupe, pois honramos as nossas dívidas. Agora Eu di- sente-se conosco. Conte-nos o que aconteceu. Aí ele Aí- pega assim do bolso assim uma bolsinha cheia de moeda de ouro. E Eu- vira assim pra ti e aponta em direção assim à fogueira onde a galera tá. Eu digo assim pra ele: eu estou calmo. E sobre tá. Eu estou calmo, Eles estão cercando o cara. né, seu, pô? seu anão. A contadora de histórias é aquela ali. Aí eu aponto ali pra Léria. É isso que eu ia falar. Na hora que ele fala, dá a deixa, eu falo. Contadora de história é comigo mesmo. E essa foi uma das boas. Tenho certeza que gostará de escutar como salvei sua esposa 2 vezes de um rastro de fogo, Brandir. E aí eu. Ele olha pra ti admirado quando tu fala isso. Aí eu vou diretamente até a Sigrid. Eu sento do lado da Sigrid. Disse: oi, tá tudo bem? Esse cara é um talarico Larga a mulher dos outros. na frente do cara, não sei o que, isso. O Brandir vem andando. A Shaya vira pra ti e fala assim: por favor, senhor. Por favor, afaste da senhorita Sigrid. Ela precisa agora respirar, ela precisa descansar. Peço que se afaste. Aí Hurumashi olha pra ti e fala assim: você é Cloud, não é? Por favor, afaste-se da senhorita Sigrid. Você pode ser amigo dela. Mas para mim você é só um mercenário, então afaste-se. Assim, mercenário é pouco para me definir. Você quer que eu me Sigrid. afaste? Então eu vou para longe mesmo. Não quero papo com você. Eu vou para longe, não quero conversar com ninguém, não. Tô puto. Ficou puto. Mestre, eu Oi. chego perto, eu reverencio, estendo a mão, que o caos lhe cure. Pum! Lay your hands nela. Ela recebe a tua magia, tu cura um pouco ela. Meteu um Little Hands por ela. O Leon Hands. Usou Leon Hands, foi? Foi. 5 de vida nela. Tem que tá perto. Eu cheguei e toquei nela. Tu cura ela e ela fala assim: obrigado, Draconato, mas agora já estou sob os cuidados do meu povo. Você também pode descansar agora. Cláudio deve ter ficado irritado, mas não se preocupe. Ele é um ótimo companheiro. Eu Eu tô de agradeço. longe, mas tô só ouvindo. Você foi Vai, muito Bruno. feroz. Mas Você falou igualzinho uma pessoa assim que tá emburrada, mas quer ficar ouvindo, pô. agora se Você fosse tô aqui você. ainda, viu? Agora se fosse você, eu usava o arco que eu te dei. Acho que é mais Aí. eficiente às vezes. Aí o Brandir chega e fala assim: muito bem, muito bem. Acho que devemos todos nos afastar. Por favor, levem a Sigrid lá pra dentro. Ela precisa descansar. Aí a galera vai levando ela. É o seguinte, Coloca- eu vou chegar Colocam ela, bem aqui, colocam ela dentro da cabana. eu vou chegar bem aqui perto aqui, ó. Eu vou lá onde a cabeça tá com quem do bicho? Eu joguei no chão já. Ficou no chão se ninguém pegou. O Brandir Aqui, apanhou, ele colocou bem aqui, ó. Bem onde tu... Na verdade, ele colocou bem onde tu clicou aqui.
Eu vou puxar minha adaga, eu já tô meio estressado com essa situação. Eu pego a minha adaga e atiro ela na testa do monstro que tá no chão, da cabeça do monstro. Beleza. E eu falo o seguinte: completamos a missão, dê o nosso dinheiro que nós vamos embora. Aí o Brandy olha pra A vocês. gente não veio aqui pra conversar, a gente veio pra fazer a missão. E tem mais, Está... tape aquele maldito buraco. E vou lá pra onde, Cloud? Eu viro o rosto. Eu viro o rosto. Perdão a reação dos meus companheiros. Um pouco de estresse após tanto combate. Aí Eu eu volto começo a pra lá. falar também com Eu volto pra lá, o Brandi. pra saber que porra é essa que Vamos Zeno tá falando. Ele pega a cabeça do gancho, joga no chão e fala assim: olha, rapazes. Vocês vêm aqui, pegam o nosso dinheiro, entram nas nossas minas, damos a nossa confiança para vocês. Tudo bem. Entendemos que vocês estão estressados com a guerra, com a luta, com o horror que foi visto nas minas. Mas a minha esposa está ali dentro queimada. Me desculpem se eu não consigo simplesmente puxar 300 peças de ouro do bolso e jogar no peito de vocês sem antes saber tudo o que aconteceu. Eu falo assim, meu amigo, eu vim aqui não foi pra contar história, eu vim pra fazer a missão e pegar o dinheiro embora. Ele A olha gente para tá- mim, Eu ele olha para o ainda mineiro falo aqui pra ele, atrás. eu ainda falo pra ele o seguinte, eu falo pra ele assim, você que deve se preocupar com isso tudo é você, não estamos preocupados com guerra nenhuma. A mina não estamos preocupados com horror nenhum, nós já vimos muitos horrores nas nossas vidas. De onde eu venho é só horror. Chega de falação. Cara, é puro emo gótico, né, bicho? Ele olha pra ti, ele suspira. Ele olha pro anão mineiro aqui atrás. Tudo bem, meu rapaz. Já que vocês não querem nem ficar para descansar, então aqui está o ouro de vocês. me 300 levo. 300 peças de ouro, como prometido, e mais 50 peças de ouro, porque vocês resolveram isso mais rápido do que eu esperava. E isso será, no final das contas, bom para os meus negócios. Tá. Negócios são negócios, afinal de contas, não é mesmo? Finalmente! Eu vou falar um negócio só pra finalizar. Fala assim, meu amigo, desculpe, mas eu acho que você não entendeu muito bem. Eu estou falando por mim, ok? Já com os meus amigos é outra história. Obrigado. Aí eu vou lá pra trás. Beleza. Então ficou 350, né, mestre? Isso. Vocês recebem 350 peças de ouro e tá na mão do Antagá, essas 350 peças de ouro. Ele jogou assim pro Antagá. Eu digo que você vai pra logo fazer essa divisão aí. Que eu sei que tu Tá. é competitivo. 87,50 pra cada. Então, 87 de ouro e 50 de... Vocês começam. A Léria olha pra um Draconato, um Droll e um Goliath discutindo sobre quem vai ficar com ouro através das chamas. Não, não tá discutindo quem vai ficar com o ouro. A gente sabe que Discutindo a divisão do ouro, né? a missão foi, na Doido. verdade, não foi nem nossa, né? Foi de Aléria e Zeno, né? Isso, No caso. doido, aí tu. Puta que pariu, doido. Tu tirou as palavras da minha boca. Eu chego aqui, pô, Mas eu pra falar acredito. sobre isso. Jovito, bota teu boneco pra lá. Aí eu vou só te falar, porque tu sabe, tu conhece Antagato, sabe que o que ele encontra nos locais, ele pode até querer, mas como esse dinheiro não é 100% dele, tu pode confiar nele. Saca? Aí se tu quiser lidar com isso, com esse sentimento, tu vai lá falar com os caras, ou tu vai conversar com o anão lá. Mas tu pode ficar tranquilo. Mas teu filho aí agora. Calma, o que? Eu não entendi. Não, porque tipo, tu sabe que Antagar, esse dinheiro ele não vai ficar pra ele, que ele sabe que ele gosta, o que ele encontra em baús por aí, ele pega, mas como esse dinheiro é de vocês, né, da missão, tu sabe disso dele, tu confia nele. Quer dizer, Saquei. eu acho, né? Enquanto vocês estão discutindo, o Brandy Dong, ele chega pra vocês e fala: Calma aí, pô. Deixa eu fazer aqui minha ação. vai. Eu chego aqui pra falar com a galera. Aí eu falo, cara, falo assim,
Vocês são muito burros. Da próxima vez, não fale nada. Apenas eu que lidarei com as negociações do grupo. Vocês não têm. Vocês não têm. Carisma. É o carisma, mas eu não queria falar carisma. Vocês não têm o carisma suficiente pra lidar com essas situações. Apenas deixe comigo, já lidei muito com isso. Sobre o dinheiro, nós podemos dividir igualmente. Temos que ver a questão do que receberemos na guilda dos aventureiros. Vou falar com o Brandy e tentar resolver essa situação. Aí volto aqui pra falar com o Brandy. E aí, o que ele me fala? Eu vou junto. Eu mostro. Eu venho mostrando a pulseira de aço da Guilda dos Aventureiros. Ele olhou pra ti e fala: sim, eu sei que vocês são da Guilda dos Aventureiros. Está a recompensa de vocês, o que mais querem? E aí, Pode Zeno? falar. Tu não queria falar, Barda? Sim, pô, mas tu já chegou falando, tu vai falar alguma coisa? Não, Entendi. eu só mostrei a pulseira, eu olho pra tua. Aí eu falo com o Brandy. Brandy, desculpe o inconveniente desses dois patetas e do meu amigo também Draconato, que não sabe muito bem o que fala. Não estamos aqui apenas para cumprir missões. Queremos também, pelo menos digo por mim, fazer poder manter uma comunicação com você. Vejo muito futuro nas minas e vez ou outra vocês precisam de trabalho. Se você me entende, não entende? Sim, mas o seu amigo Droll nos ofendeu. Eu estou disposto a aceitar que vocês descansem sob a nossa fogueira, mas nada mais além disso. Comam da nossa comida e bebam do nosso vinho, Certo. mas a nossa hospitalidade vai até aí. Falou. Eu falo com ele que então é isso mesmo. Só queria deixar o contato assim pra poder futuramente, caso ele queira entrar em contato comigo pra fazer mais alguma missão. E aí volta aqui pro grupo. Eu falo pra ele, meu caro, nós temos mais missões ao redor. Inclusive isso trata da segurança de vocês. Você soube de algum necromante por perto? Ou catacumbas? Ele balança, ele coça a barba assim. Tem acontecido algo estranho. Tem um amigo que gerencia uma pequena estalagem ao leste e que estava sendo alvo de alguns ataques à noite. Ele é muito cachaceiro, então eu acho que deve ser só coisa da cabeça dele. É capaz de vocês chegarem lá e ele colocar vocês para trabalhar. Ele é dono de uma estalagem e tem também os campos de trigo. Pode ser que vocês queiram ir lá falar com ele. Qual o nome dele? Por favor. Pode esperar um pouquinho. Tá preparado para isso. E alvo de quê? Mortos-vivos, de fato? Ele era pra ti e fala assim: ele tem falado de uns ataques à noite, as criaturas estranhas. Não sei se são mortos-vivos. Eu não sei nada sobre esses necromantes que você tem falado. Mas, do mesmo jeito que esse horror do gancho tá aqui por algum motivo esquisito, pode ser que ele não esteja tão errado no fim das contas. O nome dele é Jimbo. Jimbo Peak. Jimbo Você com pode G? dizer que Jimbo, vou escrever aqui no chat. Jimbo Peak. Você pode dizer que Brandy Stone Dong enviou vocês.
E aí, pelo menos, vocês terão uma cama para dormir. Acredito que vocês conseguem chegar lá ainda hoje no final do dia. Forem rápidos o bastante. E grato. Mais uma vez, perdão o quão rude foi nosso querido Antagar. Mas pelo menos de mim, saiba que farei o possível para termos menos desgraça na nossa terra. Ele se curva, mesmo que haja sangue por esse caminho. E se despede. Volta pro grupo. O Jimbo Peak, ele relatou o quê? Ele relatou que tem acontecido uns ataques estranhos à noite na estalagem que ele é dono. Falou isso pro amigo dele, Brandir. E aqui a gente encerra a sessão de hoje. Vocês chegaram nas minas, vocês derrotaram o Horror do Gancho, vocês enfiaram ele morto de volta na caverna, trouxeram a cabeça como prêmio, interromperam o romance de Cloud com Sigrid e estão no nível 3. Aí sim, papai. É isso, galera. Encerramos por Aí hoje. Quer fazer mais algum comentário, falar alguma coisa, deixar um gancho? Vamos só deixar organizado. A gente vai descansar aqui no acampamento deles antes de ir pra algum outro lugar, pra fazenda, pra estalagem do cara. Acho melhor descansar. Eu Descansa, Aí- pô. já tô aqui me aquecendo aqui no fogo. Descansa, porque aí a gente já começa a viagem zerada, entendeu? Sim. Mas passou de level, já tá zerado, né, na verdade. Não, pensa Não não. necessariamente. Não necessariamente. O level 3 de vocês só vai contar quando vocês fizerem um descanso longo. Ah, beleza. Então, Basicamente, bora. na próxima sessão, que a gente vai terminar descansando aqui, né? é isso. É, Vocês vai vão falar. escolher ficar aí. Bora passar- ficar aqui, pô. É. Apesar da pressão que eu botei nele, ele falou que podia ficar aí beber do vinho pra aproveitar. Esse ficou porque Gostei. eles são parceiros.